Meio-dia, 3 minutos, no ar, Dupla em Debate, neste sábado, dia 25 de junho de 2022. Vamos juntos até às 2 da tarde, aqui com o nosso Dupla em Debate na Rádio Grenal, FM 95.9, radiogrenal.com.br, canais 974 da Oi TV, 300 Claro Net e também nos aplicativos móveis. Dupla em Debate tem diversão, tem bibis. E vamos lá falar bastante da dupla Grenal, repercutindo ainda, né, o jogo de ontem, a vitória do Internacional. O Inter que teve uma atuação segura diante do Coritiba, 3-0 no estádio Beira-Rio. E o Grêmio que joga agora na terça-feira, né, o Grêmio jogou na quinta, agora a dupla Grenal volta a campo terça-feira, o Grêmio pela Série B e o Inter pela Copa Sul-Americana. Comigo aqui no Dupla em Debate, Kenny Braga, Roberto Pato Moura, PC Carvalho, também Edu Andriotti. E aí, Kenny, tudo certo, Kenny? Tudo certo, absolutamente certo. Empolgado com o Inter? Um grande jogo do Internacional ontem. Eu fiquei... Achei legal, os colorados queriam exatamente isso, né? Que o Internacional se recuperasse depois daquele jogo horroroso contra o Botafogo. E o Internacional conseguiu, apesar dos problemas que o Mano tinha para organizar o time, o Internacional venceu com absoluta superioridade, cara. E te digo uma coisa, eu fiquei impressionado ontem com a atuação do Bruno Henrique, né? Pedro Henrique. Pedro Henrique. O primeiro gol que foi um gol do Tyson, ele driblou toda a defesa do Coritiba, pelo lado direito. E o Tyson que ele vinha com problemas, assim, alguns xingando o Tyson, alguns torcedores. Ontem jogou bem, fez o primeiro gol. Depois, só aos 30 minutos do segundo tempo, ele foi substituído. Mas também fez uma boa partida. O Tyson, que é engraçado, saiu aplaudido, né? Então o Internacional ontem fez uma excelente partida. Hoje o Internacional está hoje é terceiro? Sim. Era isso? Terceiro. Isso. E se eu não estou equivocado também, o Internacional tem o time que mais faz gols no Campeonato Brasileiro, depois do Palmeiras, é o Internacional. Então tá numa boa. Tá numa boa, realmente. E aí, Roberto Pato Moura e o Internacional, hein, Pato? Gostou da apresentação colorada, 3-0 diante do Coritiba? É pra empolgar o torcedor, Pato? Bom dia, Calvo, bom dia, bancada, bom dia, audiência da Rádio Grenal. Já no Dupla em Debate de sexta-feira, eu tinha feito a previsão, e, inclusive o meu prognóstico, o palpitão, que foi, né? Foi o único prognóstico que foi acertado, o 3-0 para o Internacional, em razão da fraqueza, da fragilidade desse time do Coritiba, que tem uma defesa muito ruim. Tem um meio de campo bom, um bom ataque, mas a fragilidade dos defensores do Coritiba são impressionantes. Olha, com esses zagueiros que tem aí, esses laterais que tem o Coritiba é forte candidato ao rebaixamento. Mas o Internacional jogou, sim, uma bela partida, foi um Internacional competente, e agora vai ficar um pouco difícil para o Mano excluir desse time do Internacional um jogador que há muito tempo não aparecia aqui no Rio Grande do Sul, que é aquele ponteiro que dribla e que tem velocidade. Tudo isso tem o Pedro Henrique. E aí? Onde vai Mano encontrar um lugar para o Pedro Henrique? Quanto ao Tyson, ele não tem nenhuma preocupação, porque o Tyson já sabe que é um reserva no Internacional. Hoje não tem titularidade desse time do Internacional, porque o Patrick tomou conta dessa posição. Então o Tyson já está até conformado com a reserva, mas esse Pedro Henrique aí, olha, me impressionou esse menino, mas não é a partida de ontem que me fez pensar que o Pedro Henrique, de repente, tem até lugar nesse time titular do Internacional. Já nos outros jogos, o Pedro Henrique, quando entrou e entrou muito bem. Então,
é uma surpresa agradabilíssima essa que o torcedor do Internacional teve a oportunidade de observar ontem. Grande atuação de Pedro Henrique. Eu gostei muito também ontem a estreia, né, no time principal, do lateral esquerdo, jovem. Né? Estamos aqui com um especialista em Tauan Lara. Eu gostei muito da estreia dele. Ele normalmente ele gosta de jogar no ataque, né? Ele gosta de ir ao ataque. Mas ontem foi mais contido, digamos assim, pelo Mano, ficou mais atrás. Jogou muito bem e esse moço ele vai ser, e eu não te digo que vai ser amanhã, depois de amanhã, mas ele vai ser titular do Internacional, lá ainda vai ser titular. Demonstrou muita personalidade, porque não é fácil, de repente vai jogar. Um jovem, né, tá à espera de uma oportunidade, teve a oportunidade e onde foi muito bem. Então quem mais defendia, né, a escalação dele está presente, está aqui conosco e deve ter ficado. Eu tenho a impressão que não dormiu essa noite, né? Não dormiu essa noite, não. Sei lá. Eu não dormi já na noite. Carvalho. Eu já não dormi na noite anterior, quando eu soube que haveria uma possibilidade. Pela manhã foi confirmada a escalação do Tauan Lara. Primeiro, antes de tudo, né? Boa tarde, Clériton, Kenny, Edu, Patinho. Satisfação em poder estar ao vivo hoje aqui. Depois daqui vou visitar a minha mãezinha. Ainda vamos discorrer outros assuntos no transcorrer da tarde. Mas por que eu tanto defendi o Tauan Lara? Porque eu vi o Tauan Lara jogar na base do Internacional. E eu sempre achei ele na sua posição, e não só nela, entre os demais integrantes do elenco titular do Internacional, uma figura destacada, né? Então eu acredito que era um jogador que poderia sim receber uma oportunidade no Internacional. Eu acho que o Tauan Lara, ele teria que receber esta oportunidade muito antes. E não, talvez assim, quase numa fogueira contra o Coritiba. Então eu acho que o Mano foi muito inteligente, contendo ele, porque o Tauan Lara é um jogador mais agressivo. Ele não é tão contido não como apareceu ontem, mas eu acho que ele jogou um futebol mais burocrático e talvez mais melindroso também, em virtude disso, ser sua estreia contra profissionais. É um garoto que apenas tem 18 anos. Eu daria assim uma nota 6 na atuação dele. Eu acho que foi quase alcançou a média. Teve alguns momentos em que ele falhou, mas não foram falhas desastrosas, não. Mas é um jovem, está começando agora. Se o Tauan Lara tivesse recebido mais oportunidades no Campeonato Gaúcho, e o Clériton, aliás, o Calvin, ele defende muito isso, que o Campeonato Gaúcho, ele serve para quê? Para que você coloque garotos da base, outros jogadores que ainda não são contestados e que não ganharam oportunidades anteriores, para que talvez você possa, no seu elenco, ter aí novas alternativas para o treinador e para o time. Tá? E o Tauan Lara poderia ter sido melhor aproveitado. Não foi, veio para a fogueira do Campeonato Brasileiro, depois de uma derrota desastrosa para o Botafogo, de uma torcida indignada, tá? Que não compareceu em grande número, de um horário esdrúxulo, enfim, todos os componentes que poderiam realmente afetar a estreia desse jogador. Mas entre mortos e feridos salvou-se o Tauan Lara. Acho que ele teve uma atuação não espetacular, eu não esperava isso. Eu acho que isso poderia acontecer mais uma vez, bato em cima dessa tecla, se ele tivesse recebido oportunidades antes. Mas há um momento no jogo, no segundo tempo, que o Tauan Lara, ele faz uma belíssima jogada em cima do adversário, deixa o cara ver navios, e parece que dali em diante ele começa a mostrar um pouco mais o seu futebol. Lá na frente, acredito que Tauan Lara vai servir muito o Internacional. Eu estive ouvindo aí a informação, né, de que o Paulo Vitor, ele está já com condições para jogar, o PV, então deve jogar e o Tauan Lara ficar como opção no banco. Mas aos pouquinhos, no conta-gotas, vai tomar conta da posição. Ô, PC. Fala, Pato. Opa. Não, eu sou a favor do empréstimo desse menino. Sabe por quê? Porque esse menino passa a ser a terceira opção do Internacional. Esse menino foi utilizado ontem em razão das defecções, das lesões aí do Paulo Vitor e da lesão também do René e do Moisés, que estava suspenso. Então ele passa a ser, tem René, tem Moisés, tem Paulo Vitor, ele passa a ser a quarta opção
e não vai jogar mais. Encerrou ontem a sua participação no time do Internacional, o Tauan Lara. E isso é um pecado. Então eu seria a favor aí do empréstimo desse menino. Já houve, ontem a gente teve essa informação, de que o Internacional já está assegurando a renovação do contrato dele. Me chegou aos meus ouvintes que já teria renovado. Não renova e empresta. Renovar o contrato dele. Então o Internacional está atribuindo ao jogador muita importância. Isso. Do contrário, não teria essa preocupação de renovar com o contrato dele. Ele tem 18 anos, claro, não é um Mauro Galvão que chega aí com 17, um Ronaldinho, né, e explode, não é um fora de série. Mas dentro de um contexto do futebol brasileiro, onde está cada vez mais difícil se revelar bons laterais, tanto pela direita como pela esquerda, eu acredito que vai surgir aí para o futuro um bom lateral esquerdo para o Internacional, entendeu? E eu não concordo, Pato, me desculpe, mas eu acho assim, você tem um campeonato longo pela frente, com 38 rodadas, tem ainda mais uma competição internacional. Tem 2 jogadores que já estão com a idade um pouco avançada, no caso do Moisés e também do René. Aí sobra o PV, que é um pouco inseguro. Se a direção do Internacional e a comissão técnica for um pouco mais inteligente, preserva pela manutenção deste jogador, porque a qualquer momento, vale frisar isso, bater nessa tecla, o campeonato é longo. Vai chegar um momento que haverá os times que estão na zona da degola ou muito perto disso, os que querem uma classificação, porque agora as oportunidades para um campeonato brasileiro, aliás, para uma Libertadores da América, ela é maior, pode ter até 7, 8 ou 9 candidatos aí, aliás, classificados para uma competição internacional fora sul-americana. Então haverá sim uma vontade, entendeu? E uma disposição dos adversários maior do que no momento que estamos disputando, que estamos assistindo a disputa do Campeonato Brasileiro. O negócio vai ficar mais acirrado, entendeu? E daqui a pouco um Moisés aí, um René, não aguenta o tranco, tá? E aí você vai precisar de mais alguém na casa. Então empresta, o PC, então empresta o Paulo Vitor. Não dá para o Internacional ficar com 4 jogadores da mesma posição. Isso é improvável num clube como o Internacional, que tem problemas, inclusive, econômicos. Empresta ou o Paulo Vitor ou o Tauan Lara. Se o Internacional acredita que o Tauan Lara é mais importante que o Paulo Vitor, empresta o Paulo Vitor, fica com Moisés e René como as opções, e empresta o Paulo Vitor, fica com esse menino. O Paulo Vitor está um pouquinho mais talhado, né? Está um pouquinho mais talhado, tem um pouquinho mais de experiência, mas é um lateral inseguro, principalmente no sistema defensivo. E o Mano é um treinador que ele cuida muito desse aspecto, né? Haverá uma disputa aí, né? Mas eu reitero, o campeonato é longo. Edu Andreotti também conosco aqui no Dupla em Debate, tudo certo, Edu? Tudo certo, Calvin, uma boa tarde a todos os colegas, aqueles que nos escutam no 95.9, no aplicativo da Grenal, também no radios.net. Bom, ontem a partida do Inter trouxe a grande notícia para o técnico Mano Menezes e também para o torcedor do Internacional, porque ontem o Inter acabou entrando em campo sem aquelas que eu acho que são as 2 grandes figuras hoje do time do Inter, e principalmente o jogador que, ao meu ver, mudou o Inter, que se chama Alan Patrick. O Alan Patrick, com a sua inteligência, com a sua cadência de jogo, com a sua capacidade de criar espaços, é uma peça fundamental para o Inter e fez o surgimento do Wanderson, né? Ele cria muito espaço para o Wanderson e fez com que o Inter crescesse muito na competição. Ontem o Inter jogou sem Wanderson e sem Alan Patrick e mostrou principalmente no Pedro Henrique, que tem uma peça de reposição à altura e um rapaz que está jogando muita bola desde aquela partida contra o Santos na Vila, onde o Pedro Henrique teve um grande destaque e daí embalou uma sequência de boas atuações. É claro que o substituto do Alan Patrick é o Tyson, que é um jogador, que é um grande jogador, que não vive um bom momento e que tem características diferentes do Alan Patrick, mas fez o Inter funcionar. O Inter apertou bastante o Curitiba. É claro
Claro que no início ainda teve um chumbo trocado ali, o Curitiba deu uma apertada, mas ficou só pelo início. E outra, né, o Inter acaba perdendo também o Bustos no segundo tempo e entra o Heitor e acaba que não deixou tanto a desejar, assim, o Inter conseguiu manter um padrão de jogo. E sobre a atuação do Tauan Lara, eu acho que ele ficou mais comedido muito em função do esquema tático do Mano, né? Que quando tu tem um Bustos pela direita e também jogou o Pedro Henrique pela direita, tu tem muita ofensividade de um lado. Então, para tu dar um equilíbrio pro time, do lado esquerdo era um lado que infiltrava mais, não usava muito fundo de campo, né? A gente viu o Depena ontem mais uma vez jogando muita bola, com muita qualidade de passe, então acabava dando esse equilíbrio, né? Se ele começa a botar os dois lados para ir buscar a linha de fundo, acaba que pode ter o famoso cobertor curto. Então a gente vê muito o time do Inter usando o lado direito para ir buscar o fundo, para fazer a jogada de linha de fundo, e o lado esquerdo para buscar mais a infiltração. Então foi uma ótima partida do Inter, uma partida que só teve risco ali no início, até naquela primeira bola que acaba batendo na trave, mas de resto o Inter ganhou bem e vem mostrando que tem grupo, Calvi. E outra coisa... Só antes, Kenny, sim, recado de PC Carvalho. Sim, Estrela Bet é a nova patrocinadora e também torcedora do Internacional. Estrela Bet, nova patrocinadora e também torcedora do Internacional, o colorado mais querido e temido do planeta. Kenny Braga. Não, o curioso é que o goleador do Internacional na temporada não é um atacante, né? O goleador internacional da temporada chama-se Edenilson. E isso é muito interessante isso, né, cara? Porque alguém já falou até na possibilidade que o Inter possa vender o Edenilson. Eu acho que nesse momento, pelo menos esse ano, é um jogador inegociável, né? Ele é muito importante no Internacional. Também conosco Lucas Gars, que está lá acompanhando a movimentação do Internacional direto do CT Parque Gigante. Tudo certo, Garski? Boa tarde. Boa tarde, Calvin. Boa tarde, colegas da bancada, toda a audiência do Dupla em Debate. Falamos direto aqui do CT Parque Gigante, o Internacional que se reapresentou nesta manhã, após a vitória contra o Coritiba, vitória importante que colocou o Internacional na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, e agora aguarda os resultados de Atlético Paranaense e Atlético Mineiro para permanecer nesta posição. O Inter que treina neste momento visando já o confronto de terça-feira, Copa Sul-Americana, virada de chave, um confronto mata-mata, oitavas de final, partida de ida no Chile, e com novidades no treinamento desta manhã. O lateral esquerdo René, ele que tinha uma lesão muscular na partida contra o Flamengo, começou a realizar atividades físicas na semana passada e treina normalmente com bola neste momento. Deve sim iniciar a partida de terça-feira. Outros dois atletas que retornam e que ficam à disposição do técnico Mano Menezes é o lateral do Paulo Vitor, ele que estava com sintomas gripais, não foi relacionado para a partida de ontem, e o meia Alan Patrick. Alan Patrick tinha um desconforto muscular, também apresentou sintomas gripais na semana passada, fica à disposição, trabalha normalmente com bola. Os retornos que o técnico Mano Menezes terá para essa partida de terça-feira, jogo importante, o René mais uma vez deve ser confirmado no time titular, assim como Alan Patrick. E aí Moisés e Paulo Vitor disputam a vaga para quem será o lateral esquerdo reserva, para ficar à disposição no lugar do René, caso ele sinta algum problema. O Internacional que qual os é a titulares situação correm... do Bustos, hein? Qual é a situação Patinho, do Bustos? O Bustos ele não se reapresentou agora pela manhã, viu? É desfalque confirmado na partida contra o Colo-Colo. Ele vai realizar exames de imagem na parte da tarde. A lateral que preocupa o técnico Mano Menezes, o Heitor deve ser confirmado na função, assim como entrou na partida de ontem, mas está descartada a possibilidade dele jogar contra o Colo-Colo e fica no aguardo para verificar o tamanho da lesão, né? Ele que saiu no meio da partida com dores na coxa direita, parte posterior. O certo é que no mínimo um mês ele deve ficar fora, porque no mínimo um grau 1 ele teve na lesão, né? A mesma coisa que aconteceu com o René. René na partida contra o Flamengo teve grau 1, ficou 2 semanas de fora. Mas a perspectiva não é muito boa. É uma perda terrível para o Internacional, hein? Que notícia ruim. É um lateral que aqui no Beira-Rio o técnico Mano Menezes gosta muito do jogador, né? Desde que ele chegou em Porto Alegre, atuou em todas as partidas e até era uma preocupação da comissão técnica do Internacional se ele começaria o jogo contra o Coritiba ou seria preservado por conta da sequência de jogos, né? Acabou indo para a partida e teve a lesão, fica de fora. Mas o Inter treina neste momento, se prepara, a tendência
é com força máxima. Quem está no treino também é o Mercado, o David e o Moisés, os 3 atletas que não puderam atuar contra o Coritiba, estavam suspensos do Campeonato Brasileiro, mas pela Sul-Americana ficou à disposição do técnico Mano Menezes. O Garski, eu não vou, digamos, eu acho que o Mercado é indicado assim para jogar contra o Colo-Colo no Chile na terça-feira. É bem provável que o Mano Menezes escale o Mercado para a lateral direita. Fica essa disputa interna, viu, meu caro Kenny Braga? A tendência de dupla de zaga é Vitão e Moledo. Moledo que entrou ontem e deu uma consistência defensiva muito maior, principalmente a segurança na bola aérea, algo que tem preocupado o técnico Mano Menezes. E segundo o SofaScore, um site de análise de desempenho, o Moledo foi o melhor jogador do Inter na partida, né? Principalmente conseguindo desarmes, interceptações e os cruzamentos, evitando que a bola chegue no Daniel. Por isso, o Moledo deve sim ganhar sequência no sistema defensivo ao lado do Vitão. É a 6ª dupla de zaga que o técnico Mano Menezes já coloca desde que ele chegou aqui no Beira-Rio. Mas tem essa disputa pelo Mercado e o Heitor. O técnico Mano Menezes não gosta muito de improvisar o Mercado nessa função. Por exemplo, quando ele tinha o Bruno Mendes à disposição aqui no Beira-Rio, o Bruno Mendes acabava entrando no lugar do Bustos, porque o Bruno Mendes conseguia dar uma consistência defensiva maior. Eu confesso que nos treinos pela manhã, em todos que eu participei, praticamente desde a chegada do Mano, eu venho todos os dias aqui no CT, o Mano nunca treinou com o Mercado na lateral direita. Sempre era o Bruno Mendes. Então fica a expectativa para como vai ser o treino de logo mais. Nesse momento, os jogadores realizam atividades de troca de passes, valorização da posse de bola, e daqui a pouco tem um mini campo formado aqui com 2 goleiras. Então fica a expectativa para ver se vai rolar um coletivo entre os atletas e a posição de Gabriel Mercado. Outro jogador que participa dos primeiros momentos aqui da atividade é o meia Gabriel Bosquilha. Ele que passou por uma artroscopia, realiza pela primeira vez um trabalho com bola, depois da cirurgia, depois da artroscopia, junto com os demais companheiros. A assessoria do clube até informou que ele não vai participar de todo o treino, vai participar das primeiras movimentações e depois faz um trabalho na parte física. Ele que ainda não está 100% recuperado, não está liberado totalmente pelo departamento médico, mas nas próximas semanas deve ser um acréscimo para o técnico Mano Menezes. O Garski, qual é a logística do deslocamento da delegação do Internacional até o Chile? Como é que vai ser isso aí? O Inter treina nesta manhã, treina no domingo e segunda-feira, por volta das 3 horas da tarde, voo fretado direto para o Chile, porque terça, 9h30 da noite, tem esse compromisso contra o Colo-Colo. Calvin, estamos falando aqui sobre o Tauan Lara e sobre a renovação dele. O colega Jeremias Werneck traz o seu Twitter aqui que o Inter acertou a renovação de contrato por 3 anos. Ele tinha um vínculo até maio de 2023, então mais 3 anos pelo que eu entendi, mais 3 anos por agora, né? Não mais 3 anos além do de 2023. Então ele deve ficar com um contrato até maio de 2025. Diz que o anúncio vai ser nos próximos dias. Era essa a informação que eu tinha ontem, mas claro, não me atrevi a cravar ela porque PC é narrador, né? Eu estava esperando que elegância, hein? Pela elegância do PC. Muito bem, 12h26. Valeu, Lucas Garski. Sinta-se à vontade aí para participar também. Qualquer novidade, só chamar direto do CT Parque Gigante. 12h26 aqui no nosso Dupla em Debate da Rádio Grenal. Agora eu fiquei na curiosidade. O Pato falou aí da grande atuação do Pedro Henrique. Acha até que poderia ser titular. No lugar de quem? Com todos à disposição, onde que se encaixaria o Pedro Henrique? Quem sairia da equipe titular, hein, Pato? Olha, Calvin, o Internacional pode tranquilamente, diante daquela atuação maravilhosa do Pedro Henrique, utilizar o sistema que vem utilizando o treinador do Palmeiras, né? Que não tem um centroavante fixo, joga com o Dudu e joga com o Rony. Poderia o Internacional, por que não? Utilizar o Pedro Henrique, já que esse David não serve para nada, serve somente para comer e beber, aí no Internacional, porque as suas atuações são atuações medíocres e muito pobres. Poderia o Internacional, então, tirar definitivamente do time esse David aí, que foi, na minha opinião, a contratação mais errada do Internacional nos últimos tempos, 11 milhões por esse jogador. E aí joga com o Pedro Henrique, que também pode jogar numa função mais centralizada, assim como joga o Palmeiras com o Rony e com o Dudu, e tira do time logo esse David.
Mas acho que o David já saiu. E o novo titular é o alemão, que ontem fez gol e assistência. E o David provavelmente... mas o Pedro Henrique é mais jogador. Muito mais jogador que o alemão. O David vai acabar saindo até vai tomar um belo de um gancho, também, né? Após a confusão contra o Botafogo. Agora... Mas chamou a atenção que ontem o alemão já terminou o jogo. Isso, o alemão sempre, quando ele começava, dava ali 10 minutos do segundo tempo, ele já saía. Ontem até terminou com a meia riada e tal, tava desgastado, mas terminou o jogo. Eu acho que aí já passa muito por esse indício que o alemão vai ser um novo titular do Inter. Agora, sobre o Pedro Henrique ser colocado titular, tendo em vista que o alemão vai permanecer, eu acho que daí depende do jogo. Eu acho que o Inter, se acabar enfrentando um adversário mais vulnerável, tu pode jogar com o Wanderson do lado e o Pedro Henrique do outro. Agora, quando for forças equiparadas, eu gosto muito desse equilíbrio que o Mano Menezes deu no time do Inter, com o DP fazendo infiltração mais na diagonal e o outro lado indo para a linha de fundo. Oi, Pato. Calvo, qual é o setor mais forte desse Colo-Colo? Tu que assistiu uma partida aí do Colo-Colo. É o sistema defensivo, ou é o sistema ofensivo, meio de campo? Olha, contra o Fortaleza não foi nada. Eles enfiaram 5 lá no Tamuco, né? No campeonato. Eles são líder do campeonato chileno. Contra o Fortaleza 29 pontos. Nada funcionou. Tomaram 4 em casa do Fortaleza. Então a defesa é frágil. Pelo menos o jogo contra o Fortaleza foi bem mal. Mas seguindo nessa questão do Pedro Henrique, o PC, Kenny, vocês conseguem encontrar lugar pro Pedro Henrique? Quem que sairia desse time, né? Eu consigo encontrar lugar numa formação também sem a figura definitiva do centroavante. Num jogo... Não me copia aí, PC. Tô te copiando? Bom, vamos ver se eu tô te copiando aí. Vamos ver se eu tô te copiando, então. E se eu estiver... Ou então tu não tá me ouvindo. Ou então, no caso, eu estarei corroborando contigo e não te copiando. Vamos lá. E te copiar, ótimo, né? Tô pelo menos copiando alguém que tem toda esta qualidade aí, todas essas virtudes maravilhosas, né? Tu é sempre muito carinhoso, pessoal. O Pato tá chegando lá, hein? Tá em quarto lugar aqui na tabela de classificação do Palpitão. Ponto do líder. É um pontinho só do líder aí, tá pertinho, tá chegando lá o Pato Mori. Mas assim, o Palmeiras, por exemplo, né? O Palmeiras não tem um centroavante específico, não tem um centroavante de origem nato ali, o homem fincado. Quem faz ali é o Rony. O Rony faz, né? Das vezes é o Rony, às vezes aparece outro ali, mais seguidamente o Rony. Mas o que eu queria dizer, e fazendo esta comparação, traçando esse paralelo. Num jogo sem o alemão, sem o David, você pode colocar uma meia cancha com o Edenilson, às vezes até um pouco mais aberto, o Depena, que às vezes pode também abrir, o Gabrielzinho lá atrás, como é que é o articulador esse agora, o Alan Patrick, né? E aí você pode ter na frente 2 jogadores de intensa movimentação, que é o Pedro Henrique e também o Wanderson. E de vez em quando um deles irão aparecer na área, sendo que um talvez aparecendo mais do que os outros, né, que os demais. Então, é uma possibilidade também que pode ser pensada, uma vez que ensaiada pelo Mano Menezes. Eu hoje, no combate, na briga pelo comando do ataque, sou muito mais alemão do que o David. Isso que eu não considero o David um jogador totalmente descartável. Ele erra mais, define mal, sim, tá? Mas também apareceu em alguns momentos em lances decisivos que culminaram com gols do Internacional. Eu penso que são boas opções e isso é muito bom, porque nós estamos discutindo, Kenny Braga. Olha só, não um excesso, mas uma quantidade maior de opções, tá? De jogadores que podem assumir a titularidade do Internacional. O ruim é quando a gente começa a discutir como está acontecendo com o rival do Internacional, o Grêmio, tá? Que
Quais são as opções que poderiam chegar para preencher as lacunas existentes, porque não há quem preencha. Hoje no Internacional nós estamos falando de lacunas que não existem, e sim de jogadores que sobrepõem a isso. Então, está vivendo um bom momento o time, o Mano Menezes hoje no Internacional. Tu antecipou, de certo modo, o que eu ia dizer, né? O Mano Menezes deve estar feliz, né, no seu trabalho, porque ele tem opções, né? De repente se lesiona um jogador importante e o time não tem, digamos assim, não sofre uma decadência técnica, porque o Mano Menezes tem opções. E o treinador gosta de trabalhar assim, né? Com opções. Porque de repente tem, esses jogadores são muito bons, mas de repente um jogador bom, excelente, o cara se lesiona, isso faz parte do futebol. E aí tu tem que ter quem substitua. E o Mano tem isso no Internacional. E começa a dar oportunidades, como deu pro Tauan Lara ontem. Não inventou, não improvisou um lisieiro, não. Colocou um jogador da origem, uma joia da casa, um ativo do clube, que agora tem contrato renovado, enfim, sem invencionices, né? Mas quando precisar, isso fica como uma segunda ou terceira opção e vai usando jogadores de origens, cada um na sua posição. Enfim, com peças que realmente compõem o elenco e conseguem contribuir de forma positiva. E deu um pouco de sorte até, né, o Tauan Lara, porque no primeiro lance da partida ele escorrega e aí o Aleph Manga deixa o Gamalho na cara do gol e a bola dá na trave. Imagina se tocar nessa bola. Imagina se aquela bola entra ali, o guri acho que ia ficar traumatizado, né? Iam pegar no pé dele no primeiro lance, praticamente, como profissional. E não é o primeiro jogo que o Daniel dá uma salvada, né? Contra o Santos, contra o Bragantino, contra o Santos, no início do jogo, foram uma pressão no início. A pressão não dá para se dizer, mas lances perigosos que o Daniel aparece, né? Também teve um lance no segundo tempo que foi nas costas do Tauan Lara e aí o José Hugo, né, perdeu na cara do gol. Eu sou fã desse goleiro, sabe? Eu sou fã do Daniel. Eu acho que ele é um grande goleiro. Ele faz defesas sensacionais. E de repente até se cogita na substituição dele, tem que sair, sei lá. Mas ele faz grandes defesas pelo Internacional. Eu acho que ele é titular do Internacional, absoluto titular do Internacional no Daniel. Há rumores que existe um clube no futebol português interessado na contratação do Daniel aí na próxima janela. Uma informação que chega lá dos bastidores do Beira-Rio. Mas o Internacional já tem pronto o Kehler. Na minha opinião, muito melhor que esse goleiro Daniel, que é aquele famoso goleiro que defende as indefensáveis e toma aquelas defensáveis. Engraçado, o Kehler não é titular, é melhor e não é titular Internacional. É interessante isso, né? O Kehler é melhor quando o Kehler jogar. Isso vai acontecer, né, Kenny? Vai acontecer, Paulo. Um dia vai acontecer. Porque o Daniel está com 2 cartões amarelos. Sim. Ele não vai, faltando ainda aí mais de 20 rodadas, permanecer intacto. Então, ele vai receber aí o 3º cartão, vai ficar fora de um dos compromissos do Inter e isso vai fazer com que o Kehler, que é o imediato, entre em campo e aí o torcedor do Internacional, nós da imprensa, possamos observar esse jogador e ver se realmente ele reúne mais condições do que o Daniel. É claro que ele teve uma excelente campanha pela Chapecoense, se destacou, e como não haveria de se destacar, uma vez que a Chapecoense era um dos sacos de pancadas do Campeonato Brasileiro do ano passado, então o goleiro é mais exigido. Mas eu penso que no Daniel acontece o seguinte, eu considero o Daniel um excelente goleiro, acho ele melhor do que o Lomba, que também falhava em alguns momentos capitais e fazia outras defesas maravilhosas. Mas o Daniel precisa aprimorar, eu acho que apenas um fundamento, apenas, que é a saída de bola. Eu falei esses dias aqui no Duplo, uma vez eu fui assistir um treino do Inter, e o Schneider estava treinando os goleiros e os goleiros não estavam saindo do gol. E eu peguei aquela frase, eu era um piá, estava ali assistindo ali. E o Schneider disse isso para os goleiros: se vocês não derem 2 ou 3 passos à frente, o centroavante adversário, o nosso zagueiro, vai dar 2 ou 3 passos para trás. E tu vai sair do gol de que jeito? Então, quando o goleiro ele avança numa bola que é levantada, alçada na área, ele avança em direção ao adversário, o adversário normalmente recua. Por quê? Porque quando tu sai do gol, os teus zagueiros também adiantam para a linha de frente.
E o adversário recua. E aí é o momento que o goleiro domina a área. Esse é o jeito que o goleiro, na bola aérea ou na bola alçada na área, ele domina a área e traz mais segurança para a sua defesa. E esse quesito está faltando para o Daniel. Opa! Apenas para contribuir com o debate, né? O Daniel Pavan, que é preparador de goleiros do Internacional, ele treina todos os dias a saída de bola aérea dos goleiros, viu? Ele faz cruzamentos para os goleiros saírem lá em cima com mini cones, como se fossem atletas, aqueles balões, como se fossem atacantes do time adversário para sair lá em cima dividindo com o centroavante. E relataste sobre o Kehler, né? Poder ganhar uma sequência, já que o Daniel tem 2 cartões amarelos. Vale destacar que o Kehler, mesmo sendo reserva do Internacional, também está pendurado no Campeonato Brasileiro com 2 cartões amarelos, né? Ele recebeu 2 cartões por reclamação durante a competição. E o goleiro tem uma coisa, né? Tem que entender que todo goleiro vai falhar. Só que aí que está o grande ponto. Quando que esse goleiro vai falhar? O problema do Daniel é que ele falhou em Grenal. O problema do Daniel é que ele falhou num jogo contra o Globo, que eliminou o Inter. Então, uma coisa é o goleiro falhar e o time ganhar 3-1. O goleiro falhar e ser eliminado por essa falha. Isso pesa muito. São falhas que acabam pesando. Porque se ontem o Curitiba vai lá e faz um gol e o Daniel toma um frango, ninguém dá bola. Tá 3-1, falhou. Então, o goleiro tem que ter essa liga até para falhar, porque ele vai falhar. Agora, quando é que ele vai falhar? Esse que é o grande ponto. E sobre a saída de gol do Daniel, eu acho que ele tem essa deficiência sim, mas muito passa pela fragilidade da bola aérea da defesa do Inter. O Inter, quando joga com Mercado e Vitão, fica com uma defesa muito vulnerável. É um ponto fraquíssimo do Inter, junto com a parte defensiva do Bustos. O adversário sabe disso. Exatamente. Ontem, com o Moledo, que é um grande zagueiro na bola aérea, o Inter já não sofreu disso. Então tu já está ajudando o goleiro ali quando tem uma dupla de zaga que vai bem por cima. Agora, quando joga Mercado e Vitão, realmente a zaga do Inter bate cabeça, e isso é em tudo que é jogo. Foi contra o Santos, foi contra o Bragantino, foi contra o Botafogo, que tomou gol de bola aérea. Então acho que também isso aí passa muito pela defesa que vai jogar junto com o Daniel, pode ajudar muito nele nessa situação. É interessante que ontem... É um sistema de... sistema defensivo baixo, né? Porque tu tem o René na lateral esquerda, o Bustos na lateral direita, Mercado e Vitão, e à frente da área o Gabriel. Por isso também se defendia a titularidade do Rodrigo Dourado, né? Ser esse primeiro volante por conta da estatura. Mas o Moledo, sim, com certeza, dá uma outra estabilidade para o sistema defensivo do Internacional. O Edu trouxe a questão da insegurança, né, do Daniel e tudo mais. Tem uma frase do Mano na coletiva de ontem que me chama muita atenção. Perdemos o jogo e já ouvi muita coisa. O goleiro não servia, outros jogadores também não. Temos que dar tranquilidade para que os jogadores possam render bem. O Mano tem essa característica muito boa, né? Dele conseguir comprar o grupo de jogadores, trazer para ele, mas passar tranquilidade, segurança para os seus jogadores dentro de campo. Ele mata muito no peito essa entrevista coletiva, mas dentro de campo ele passa tranquilidade para os jogadores. E até se fala nos bastidores, né, que o Inter precisava de uma liderança, e que essa liderança é o técnico Mano Menezes, quem tem representado para o grupo de jogadores. Ontem o Vitão, outro jogador que eu gosto muito internacional, é o Vitão. E ontem ele jogou no lado, digamos assim, ele vinha jogando pelo lado direito e ontem jogou pelo lado esquerdo. Pela volta do Moledo, né? Com a presença do Moledo. É que o Inter não tem nenhum zagueiro canhoto, né? O único que era o Cuesta, agora zagueiro acostumado a jogar pelo lado esquerdo, acho que só o Kaique Rocha, que também é destro, mas esse é mais acostumado a jogar do lado esquerdo. Mas gostou do Vitão jogando meio torto, digamos assim, ou Kenny? Eu gostei, eu gosto desse jogador, ele é bom jogador. Eu acho que ele veio para cá, para o Internacional. Eu acho que o Internacional deu sorte conseguindo a vinda desse jogador. Acho que ele fica no Internacional, não volta para lá. Pelo menos antes do final do ano ele não volta para onde eu jogava antes. Então eu acho que ele fica aqui. Eu gosto desse jogador. É bom. Aliás, fiquei de saber a tua resposta. Tu prefere o Pedro Henrique como reserva do Wanderson ou o Pedro Henrique e Wanderson começando o jogo e aí saindo um centroavante, saindo alemão? Ou que encaixe tu faria, Kenny? Não, quando o Wanderson jogar, é óbvio que ele é titular absoluto, né? Mas aí com o Pedro Henrique sendo reserva dele ou jogando juntos? Eu tenho a impressão que poderia o Pedro Henrique ficar com... Mesmo depois daquela jogada extraordinária dele de ontem,
Eu acho que o Pedro Henrique poderia ficar assim no banco e entrar no Entrar no segundo, na velocidade, até porque ontem, depois, quando o Pedro Henrique saiu, entrou o Caio Vidal, aí a gente começou a ver de novo aquele velho Inter que... O Caio Vidal, dificuldades, né? O Caio Vidal é outro jogador que está devendo, né? E que irritação dele, né? Se irrita, aí leva cartão sem necessidade, sabe? Uma coisa assim... Não, mas ele estava irritado com os companheiros, uma bola mal passada. Nada. Ele perdeu a paciência. Eu acho que é um jogador que ele, no psicológico... Terminou acho o tempo dado ao Caio Vidal. Manda embora logo, não perde tempo. Eu acho que o Caio Vidal, no psicológico dele, ele já entendeu que o espaço dele encurtou, tá mais difícil, né? Então ontem a gente viu ele muito irritado, até se receber alguma bola que ele não conseguiu dominar ali, ele perdeu a paciência, não me lembro com qual companheiro, depois num outro momento também. É um jogador que ele mesmo sabe que está perdendo espaço, e ele recebeu a oportunidade para ir jogar no Bahia, no Sport, não lembro mais quem. Fortaleza, né, que estiveram interessados aí no seu passe, mas ele acreditou que com o Medina poderia ser guindado a titular, acreditou que com o Mano Menezes poderia receber maiores oportunidades, mas a bola não contribuiu, né? A diferença do Caio Vidal pro Pedro Henrique, pro Wanderson, fica difícil dele competir, né, nesse elenco do Internacional. 12:44, dupla em debate no ar aqui na Rádio Grenal. E o Tyson, o Kenny destacou, né, fez o gol, voltou a fazer as pazes com a torcida, saiu aplaudido. O Tyson voltou a ser um jogador que contribui, que pelo menos pode ser ali uma opção imediata, o Alan Patrick? Que você diz aqui insistentemente aqui no programa que ele é 45 minutos, né? Ontem ele jogou até os 30 minutos do segundo tempo. E saiu aplaudido pelos torcedores. Eu acho que... Ontem foi 75 minutos. Então. Era um momento assim de ele jogar mais. Jogou mais, né? Acabou fazendo aquele gol, mas depois daquela jogada sensacional do Pedro Henrique. Então eu acho que ele entrou bem. E continua sendo o capitão do time, né? Quando ele sai, aí fica o Edenilson como capitão, mas ele continua sendo o capitão do time. Ele trouxe o inimigo para dentro de casa. Então é um jogador que a torcida gosta dele, apesar dos problemas recentes que ele teve, né? Mas a torcida gosta dele. Porque o inimigo, Pato, ele não está ajudando o time também, o Alan Patrick? Não, ele trouxe o Alan Patrick, que é amigo dele, e teve influência na sua vinda para o Internacional. E aí agora o Alan Patrick tomou conta da posição e o Tyson é um bancário, né? 700 por mês para ser bancário. Eu vi que ele ficou de bancário ontem, jogou de bancário ontem o Tyson. Não jogou o Alan Patrick, aí ele entra, né? Bancário. 12:45, PC Carvalho. Colorado. A Estrela Bet apostou na tua paixão. Conheça a nova patrocinadora e também torcedora do Esporte Clube Internacional, o Colorado mais querido do planeta. Acesse estrelabet.com, repetindo, estrelabet.com, nova patrocinadora e assim como você, nova torcedora do Internacional. 12:46, duplo em debate. Fala, Kenny. Agora me ri porque eu gostaria de saber o que o Ruschel fez ontem durante o jogo do Internacional, sabe? O que ele estava fazendo ontem à noite? Estava em casa, certamente estava em casa com a patroinha tomando chá, né? Tomando chá e secando o Internacional, como ele seca sempre o Internacional. Também... Eu trouxe o chazinho do Ruschel, viu? Opa! Tá ali no carro, vou deixar aqui guardado, porque eu já trouxe, esse chá viajou acho que já umas 5 vezes aqui pra Grenal, só não sei quais foram os chá, eu sei que um é de funcho, um outro ali ajuda inclusive na potência sexual masculina, é bom pra isso. Opa! Eu tenho uns chazinhos lá no meu sítio lá, que eu gosto de plantar, então chazinhos também eu cultivo lá, né? Porque são orgânicos realmente, sem nada de produtos químicos. Tudo então da tua fazenda? Vai ajudar. Não, meu sítio, Kenny. Eles falam que é fazenda, gente. Eu só tenho 7 hectares, né? Mas imagina só. Não, mas 7 hectares é pequeno. O latifundiário tem... não, não, inclusive... puxa, não sei se eu conto isso. Depois pegam no meu pé, né? Conta. É que é o seguinte, atrás do meu sítio tem uma área de preservação que deve ter ali, eu não sei, gente, parece uma floresta amazônica, deve ter
não sei quantas árvores, mas são centenas e centenas, aliás, milhares de árvores, né? E árvores nativas. Então, tanto nas laterais como também no fundo do meu sítio. E a minha esposa e a minha filha resolveram caminhar por ali. Mais de 5 horas procurando ela. E só conseguiram voltar por causa dos cachorros, né? Dos Cusco, viu, Kenny? Por causa dos cachorros, senão não teriam encontrado o caminho de volta. Dá para se perder lá mesmo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje, o fato mais importante do mundo hoje é a preservação das florestas, sabe? Se nós não preservarmos as florestas, o mundo vai acabar, cara. Vai acabar. Então, inclusive as empresas, as grandes empresas, as empresas internacionais, estão, digamos assim, querendo negociar com os países que ajudam a preservar as suas florestas. Eu moro num lugar maravilhoso, muita árvore, muito oxigênio, é outro ar. Quando eu chego aqui em Porto Alegre, eu estranho, e olha que eu sou uma pessoa que nasceu no Reduto Porto Alegrense, né? Eu nasci na Santa Casa de Misericórdia, eu sou natural de Porto Alegre, morei em Viamão até os 20 anos, depois fui viajar, conhecer o Brasil, trabalhando aí nas agências de publicidades, algumas rádios, mas nada melhor do que você, pelo menos para mim, morar no meio do mato. Eu gosto. Curto demais. E depois Viamão é um pulinho ali de onde eu moro, em 30 minutos estou lá. Para chegar na Grenal levo quase 2 horas. Mas é muito bacana, é muito legal, é muita natureza. Tem bugios ali, a gente vê outros bichos que até estão em extinção. Esses dias apareceu um gato do mato ali, né? Que é raro aparecer, mas apareceu, né? Então, a gente vê todos os tipos de bichos. Não tem criação de galinhas lá, de patos? Galinhas, temos galinhas, temos patos, patinhas, né? Patinhas também, né? Tem um pato lá que está meio doente lá, né? As patinhas eu acho que estão meio insatisfeitas com a atuação do pato lá, então não sei, né? Se tiver algum pato candidato, já levo lá pro sítio lá. Mas as patinhas do galinheiro, seu pato. O importante é a égua. Cuida bem da égua. Eu vou montar essa égua aí. Olha, se você conseguir, eu te dou um troféu, viu? Troféu montador do ano. Meio-dia e 50 minutos, Dupla em Debate no ar aqui na Rádio Grenal. Há pouco estava conferindo aqui, cada vez mais próximo do anúncio de Yuri Alberto no Corinthians. Isso te incomoda de alguma forma, Kenny Braga? Incomoda, né? O jogador a decisão é dele, né? Claro que eu gostaria que ele voltasse para vestir a cabeça do Internacional, mas a opção é dele, né? Vou criticar o jogador por isso? Não. Ele que faça o que bem entender e que seja feliz da vida dele, né? Ontem a torcida do Inter, 300, né? Ontem a torcida do Inter, inclusive, lançou cânticos para o Yuri Alberto e ovacionando o alemão, e nesse canto tinha, aqui não dá para cantar, né, mas era cantos que estimulavam, exaltavam o alemão e davam uma paulada no Yuri Alberto. O que vai acontecer é o seguinte, indignar qualquer torcedor colorado. Olha, depois do Grêmio, o maior rival do Internacional no Brasil é o Corinthians. Sem dúvida. E eu acho que depois do Palmeiras, o maior rival do Corinthians no Brasil é o Inter. É como não se gosta. Mas o PC, nessa situação do Yuri Alberto, somente o torcedor doente, fanático, o torcedor que é irracional, não é racional, poderia pensar minimamente que o Yuri Alberto ia deixar escapar a possibilidade de ganhar 1.300.000 para vir jogar no Internacional por 400. Isso não existe. Ó. Tá certo o Yuri Alberto. Vai jogar no Corinthians, até porque ontem ele era o maior ídolo do Internacional dos últimos tempos, depois do D'Alessandro. Passado 24 horas, onde ele aceita a proposta do Corinthians, ele já não é mais o ídolo do Internacional, passa a ser odiado pelo Internacional. Isso aí é coisa de torcedor irracional. Eu acho que assim, até se dá uma valorização muito grande ao Yuri Alberto em relação a ele e a história dele no Inter. É uma história muito pequena do Yuri Alberto. O Alberto jogou 1 ano no Inter, deixou um belíssimo dinheiro, mas daí querer tratar o Yuri Alberto como
como ídolo, olha, eu acho que até é um desrespeito para os verdadeiros ídolos do Internacional, por exemplo, o próprio Tyson. Olha a diferença da história do Tyson com a camisa do Inter com o Yuri Alberto, sabe? Deu títulos, não né? dá, o Tyson deu título, o Tyson abriu mão de dinheiro para voltar pro Inter. A gente tá falando isso, o Yuri Alberto vai pela grana, ok? O Tyson abriu mão de grana para estar no Inter. Ganha um bom salário, mas podia ganhar muito mais em outro clube, né? Até a própria volta do D'Alessandro, enfim, cara, acho que tantos jogadores que tem uma grandeza assim, ó, que não dá nem para comparar de história com o Yuri Alberto, que olha, realmente não, acho que não dá para valorizar tanto assim. O Alberto veio pro Inter, fez uma boa campanha, fez seus gols, rendeu uma venda maravilhosa. E tá tudo certo, claro, e vai um abraço. Pensar hoje, um dos maiores responsáveis por esse elenco do Internacional hoje é o Yuri Alberto. Então, vem de Yuri Alberto, você consegue trazer um Alan Patrick, um Wanderson, um Pedro Henrique, enfim, você traz bom jogo de pena. E outra, por exemplo, se na época da volta do Tyson, o Tyson voltasse para o Corinthians, aí sim. Aí é um ídolo do Inter, é um guri que é colorado desde piá, que sempre defendeu o Inter. O Yuri Alberto é de Santos, passou a vida dele em Santos, passou um ano aqui no Inter. Eu acho que é mais desrespeito do Yuri Alberto com a torcida do Santos ele ir pro Corinthians do que propriamente com a torcida do Inter. Não, e o torcedor colorado, eu acho que ele tem que pensar o seguinte, né? O tempo passa. Tinha aquela propaganda, o tempo passa, o tempo voa, exato, né? E continua. Não é do meu tempo, Matheus. Não, eu sou bem mais velho. Admito. Mas o que acontece? O Yuri Alberto hoje é muito jovem ainda. Claro. O tempo vai passar, o tempo vai voar, e amanhã, quem sabe... Tá aí de novo um Yuri Alberto vestindo a camiseta do Internacional, quase encerrando a carreira, mas ainda jogando muita bola, o que pode acontecer, pode também não, mas enfim, dentro desse terreno das probabilidades, das possibilidades, né? Agora, cria um clima hostil aí, um clima ruim, o jogador pensa em nunca mais voltar. Então, tem que pensar isso, o torcedor. É claro, a gente entende que tem torcedores colorados que talvez são até mais rivais do que o Corinthians, do que a própria instituição internacional é. Então, eu entendo e vejo por esse lado. Mas o Yuri Alberto, eu acho que ele deu contribuições para o Internacional, jogando pelo Inter e quando sai do Internacional, porque é com essa carteira da venda do Yuri Alberto que o Internacional consegue montar um time. A partir daí. Não, é verdade, com a camisa do Internacional, ele fez 32 gols com a camisa do Internacional. E aí, quando saiu, deixou essa grana no cofre nos cofres do Internacional. Agora, isso dificulta o Inter? É um reforço assim que faz o Corinthians ficar numa condição melhor que a do Inter visando o Campeonato Brasileiro? Eu tenho a impressão que não. Sim, é claro, o Corinthians não tem centroavante. Eu acho. Mandou embora o Jô. Isso. Claro que é um grande reforço. É um grande reforço para um adversário direto do Inter. E um time que está muito certinho, um time que é forte, um time que é difícil de ser batido. Tu traz um atacante da qualidade do Yuri Alberto para jogar ali com o Fábio Augusto da vida, essa rapaziada boa que o Corinthians tem, Juliano, William, enfim, tem uma gurizada muito boa ali no time do Corinthians. É o outro time que começa a postular ali um título, um G4, assim como o Inter, né? A gente que iniciou o Campeonato Brasileiro olhando apenas para Palmeiras, Flamengo e Atlético, tu já começa a olhar para Inter e para Corinthians. E o São Paulo acaba ficando um pouquinho atrás, porque o Inter embalando bem, né? Seriam os três concorrentes por fora ali do campeonato. O Corinthians embalando bem, com uma boa largada, com o reforço do Yuri Alberto, o Inter com o time encaixado, mostrando que tem grupo, como mostrou ontem, acaba se distanciando do São Paulo. Então a gente vê formando ali um G4 bem sólido ali, uma turma que vai brigar por essas primeiras posições aí, e o campeonato começa a definir os seus blocos, né? O pessoal que vai disputar G4, título, o pessoal que vai ficar pela Sul-Americana e a rapaziada do rebaixamento.
Meio-dia e 57 minutos, Dupla em Debate no ar aqui na Rádio Grenal, falando um pouco também sobre o Grêmio, né? A gente está acompanhando, terminou agora Criciúma 1, Vila Nova 0 pela Série B do Campeonato Brasileiro, jogo lá em Santa Catarina, no estádio Heriberto Rios. 19 pontos. Né? O pênalti foi Mandrake, eu não cheguei a ver o lance do pênalti. Ou do aqui, Marquinhos Gabriel, né? Eu tava dando uma olhada no Twitter aqui, muita gente reclamando do pênalti que deram pro Criciúma. Eu não vi o lance, quando eu vi o cara já tava batendo pênalti ali. Criciúma 19 pontos, sexto colocado, tá 13 do Grêmio, né? O Grêmio e o Criciúma já jogaram na rodada, o Sport jogará contra o Brusque hoje, 18h30, se o Sport vencer. Ai, deram esse, tu viu o pênalti que deram? O jogador com o jogador com os dois braços pra trás, cara. Eu peguei de revesgueio. Os dois braços pra trás ele tava. E a bola bate no ombro, no peito ali, deram um pênalti. Uma vergonha, pênalti. Que barbaridade, olha. 19 pontos, ó. Criciúma agora sexto colocado. E o Sport joga hoje 18h30 contra o Brusque. Se o Sport vencer, o Grêmio sai do G4. Se o Sport não vencer, ou seja, até um empate, é o suficiente para o Grêmio se manter entre os 4 primeiros. É curiosa a situação dessa Série B, né? Estou dizendo em relação aos times que vão subir, né? Eu tenho a impressão que o Cruzeiro já subiu. Acho que o Cruzeiro subiu. Subiu. Não tem problema mais. O Vasco da Gama acho que também vai subir. Vasco ontem tava jogando nada, de repente 3-0, assim. Só tava torcida, assim, um jogo horrível, a torcida empurrando e 3-0. Então, de repente, tem 2 vagas. Aliás, gostou do golaço do Palácios, Kenny? De falta? Aliás, o cara chorou, né? Jogou a camisa. O pessoal lá vascaíno falou em Palácios Pernambucano. Parecia o Juninho Pernambucano batendo falta. Foi a cobrança dele ontem, aquela cobrança foi simplesmente maravilhosa, a cobrança dele. E a família dele estava lá, no camarote, né? Em São Januário. É um jogador que está começando a se identificar com o Vasco, né? Exatamente. Chora porque perdeu aqueles gols. É curioso porque o primeiro gol que ele faz no Brasil. Né? Esse chileno aí, né? Primeiro gol que ele faz no Brasil. Foi esse gol de ontem. Gol de falta. Uma cobrança maravilhosa. E tem toda a razão para chorar e se emocionar, né? Claro. Né? Eu acho que esse choro do Palácios, cara, acho que mostra uma coisa que talvez por aqui nós não víamos. Né? Que muito se falava que o Palácios era um jogador desinteressado. Que por isso que acabava não vingando no Inter. Talvez até em Porto Alegre ele podia estar desinteressado e tal. Pô, o cara chegou de longe, do Chile, vem para uma cidade que tem muitos atrativos. Não é fácil, quem sou eu para condenar alguém que gosta do Você que gosta do verão, que nem eu, tá me entendendo, né? É complicado. Mas no momento que ele perde um gol e se desespera e chora e fica com raiva, mostra que está lutando muito para buscar o espaço dele, que ele tem interesse. Então ali, quando o jogador se indigna com uma má atuação ou quando as coisas acabam não acontecendo, tu mostra o teu interesse ali. Então talvez lá no Vasco ele tenha virado o fio e olhado que, olha, meu amigo, se tu não correr atrás, vai ser complicado. E convenhamos, é mais fácil se perder no Rio de Janeiro que em Porto Alegre, né? Rio de Janeiro é um pouquinho mais atrativo do que aqui, mais. Né? Que às vezes o jogador vem de longe, no caso vem do Chile, de Santiago do Chile, vem morar em Porto Alegre, não tem familiares aqui, né? Até se acostumar à cidade, assim, enfim, até se adaptar, não é fácil, não é tão fácil assim. Né? E olha ali, Calvin, que coisa interessante, todos os jogadores do Criciúma indo agradecer o seu torcedor. Isso aconteceu no Vasco, isso aconteceu no Cruzeiro, isso acontece em tudo que é lugar. Aqui no Grêmio a torcida bota 30 mil pessoas num sábado para ver esse time horroroso do Grêmio e o jogador sai reclamando de vaia. Aí é complicado, meu amigo. Aí é complicado. Impressionante. Lá em São Januário terminou o jogo. A torcida parecia assim que o Vasco já tinha subido. A sensação, a comemoração dos jogadores com a torcida era como se o Vasco já tivesse subido, foi apenas mais uma vitória. Fala, Pato. Não, quando o jogador é bom, a facilidade de ele se adaptar é muito grande. Por exemplo, esse Palácios, que também foi outro mico, na história do Internacional, que não joga nada. Esse Palácio, inclusive ele chorando, ele assustou muito mais crianças do que ele não chorando, né? Eu sabia que o cara ia dizer isso. É um homem que fica preocupado com a beleza do outro homem. Aí tem que explicar isso. Esse Palácio,
Esse Palácios aí... Começou o besterol do programa, o programa tá muito bom. Esse Palácios aí, esse grande mico, né, que o Internacional teve que engolir, esse Palácios, ele é um jogador que nada tem a ver com o futebol brasileiro, com o futebol importante do Brasil. Ele é reserva no Vasco da Gama, time que está na Série B do Campeonato Brasileiro. É a demonstração de que o Internacional fez muito bem se livrar desse jogador. Mas não gostou do gol de falta dele? Não achou bonito? Não viu e fica falando mal do cara. Fica falando mal do cara. Ele fez um gol desde que está aqui. Eu vi o gol dele, foi um gol até muito bonito. Mas um gol ele marcou desde que está aqui, faz 2 anos que ele está aqui. Não, mas não valeu o gol porque... é esse? Não valeu, não valeu porque o jogador é muito feio, né? O jogador é muito feio, então não valeu o gol dele. O Edu chorando, ele ficou. É piada, isso é piada. O cara que é homem está preocupado com a beleza do outro homem. Tem que explicar isso aí. Não, mas tem que explicar isso aí. Tem que explicar isso aí. Ele fere a minha sensibilidade. Tem muita gente aí na bancada que fere a minha sensibilidade de tal apeiura. E tu é muito bonito. Tu é o ator de Hollywood. Tu é muito bonito. Eu sou uma beleza rara. Tu é muito bonito. Eu tô olhando aqui pro Kenny. Hoje eu tenho o privilégio de estar aqui. O Kenny é um cara bonito também, é simpático. E você também tem um rosto, como já disse o Ítalo Gal, com bonito, muito bonito, feio, viu, Patinho? Eu tô preocupado com a inteligência das pessoas. As pessoas são alfabetizadas, as pessoas sabem ler, sabem se expressar. Isso que me interessa. Agora, com beleza de homem, para. Agora, o Edu tocou num ponto muito interessante, né, com relação a esta comemoração dos jogadores junto com a sua torcida no final e da reclamação dos jogadores e principalmente, né, aquela declaração do Edilson, né, Edu? E eu acho que eu não sei, eu não senti a imprensa bater muito em cima disso. Chega um momento que na coletiva pós-jogo, o Roger Machado, técnico do Grêmio, ele fala que se os jogadores dentro de campo não conseguem o resultado, o torcedor tem todo o direito de reclamar. Né? Que o torcedor está correto em reclamar uma atuação, e depois o Edilson sai com um contraponto, com algo que vai de encontro, não ao encontro, sim, mas de encontro com aquilo que diz o seu líder maior dentro do vestiário, que tem que ser o treinador. Então, isso aí pode, infelizmente, contribuir de uma forma negativa para o vestiário do Grêmio. É ruim porque é o que eu digo, né, PC? Ninguém é vaiado de graça. Claro, já tivemos algumas injustiças no futebol, né? Até porque o futebol está longe de ser um esporte justo, mas ninguém sai vaiando do nada. Porque tem jogadores que não estavam bem, o time não está bem. Eu sou contra a vaia, eu não vaio dentro do campo. Eu acho que a vaia tem que acontecer quando o jogador sai do campo, ou quando acaba o primeiro tempo, ou quando acaba o segundo. Enfim, eu acho que é por aí. Eu acho que a vaia não ajuda em nada. Se o jogador não está bem no apoio, na vaia ele não vai melhorar. Mas o torcedor tem o direito disso. E no momento que tu busca uma conexão torcida e jogadores e direção, e a torcida vai com 30 mil pessoas no estádio, tu tem que agradecer, tu tem que chegar lá e dizer muito obrigado pelo apoio de vocês. Sei que tivemos, exatamente, né? Sei que tivemos algumas vaias, mas nós vamos melhorar. Quer dizer, a banca ali do Janderson, quando faz o gol e vai lá, faz pose, pode. E aí confraternizar como torcedor não pode. CSA, tu empata o jogo, tu tá perdendo, tu empata o jogo, o que que tu faz, meu amigo? Vai pegar a bola no fundo da rede e botar no meio campo pra buscar os 3 pontos. Claro. Vai fazer um Mbappé ali, né, cara? Não, mas a vaia eu acho que é óbvio que é válida, né? Isso chama-se liberdade de expressão, né? É válida, mas depende do momento. Eu vou te explicar por quê. Às vezes o torcedor pega no pé, como se diz, de um jogador de futebol, e quando o alto-falante do estádio anuncia o nome do jogador, começa a vaia pro jogador. Eu, se fosse jogador profissional e acontecesse isso comigo, eu digo, tô fora, não tô entrando. É complicado. Eu não vou jogar. Eu não vou jogar. Como é que tu vai vaiar o cara? Antes de começar o jogo, tu tá vaiando o jogador. Não, e aí não. Agora, durante o jogo, dependendo da atuação do cara, tu pode vaiar. E o curioso é que ontem até o Lacerda, grande Lalá, nos trouxe que 3 jogadores do Inter foram vaiados ontem na escalação: Tyson, Edenilson e Daniel. E se tu parar pra pensar, foram os 3 nomes do jogo. Porque o Daniel salva aquela primeira bola, o Tyson faz gol, o Edenilson faz gol também. E o Edenilson é goleador internacional na temporada.
E aí que tá, então tu vê que é a loucura que o torcedor tem, a gente tem que entender, porque o torcedor é que paga tudo. Se a gente tá aqui hoje empregado trabalhando, é porque tem um torcedor para ouvir, porque se não tem torcedor, não tem porque tem emprego na rádio para falar de futebol, se não tem quem ouvir, então o torcedor é que manda. Então como é que o jogador do Grêmio nessa situação, com um time do jeito que tá, vai reclamar da torcida? Não dá, tem que jogar a bola e dar a resposta dentro do campo. 1h07, só antes, Pato, só pra fechar lá com o Lucas Garski, tá lá no CT do Internacional, CT Parque Gigante. Terminada a atividade aí, Garski? Terminou, Calvin. Terminou a atividade aqui no CT Parque Gigante. Jogadores apenas reservas trabalhando com bola, foram a campo. A atividade dividida em campo reduzido, né? Com 2 equipes. A equipe de colete tinha Keller no gol, Kaique Rocha, Moisés, Caio Vidal, Johnny, Maurício, David e Wesley Moraes. E a outra equipe com Emerson Júnior, Mercado, Lucas Ramos, René, Lisiero, Estevam, Gustavo Maia e Cadorini. A equipe que tinha o Cadorini acabou vencendo pelo placar de 4-2, atividade em campo reduzido. O Internacional que agora treina no domingo pela manhã, treino marcado para as 10 horas. Segunda-feira, treino marcado para as 11. Viaja para o Chile após a atividade. Joga na terça, retorna para Porto Alegre na quarta-feira e quinta-feira já viaja para o Ceará, porque tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro no sábado contra a equipe do Ceará. Essa é a programação do Inter para os próximos dias, meu caro Calvin. Muito bem, então você voltará em outros momentos aí durante a programação, é isso, Garski? Exatamente, tô voltando já pra rádio, né? Se der tempo, eu participo no finalzinho do Dupla. Boa. Se der tempo, velho, vamos lá, que papo é esse? Valeu, Lucas. Não pode fazer feio, não. Fala. Vai ser uma maratona internacional na próxima semana, hein, cara? Vai ser verdade. Uma maratona, hein? Jogos. Santiago do Chile, depois lá aí no Ceará, pô. Fala, Pato. Não, esses 3 jogadores citados pelo Edu, o Edenilson, o Daniel e o Tyson, esses jogadores estão marcados na palheta pelo torcedor do Internacional. Esses jogadores, a partir de agora, eles ficam com um peso enorme nas costas, que é aquele de jogar bem todos os jogos. Porque basta um jogo que eles não joguem bem, a revolta vai acontecer. Como é que o torcedor... São 3 jogadores marcados. Como é que o torcedor vai vaiar, rapaz, o goleador do time? Mas aí é loucura. Bom, mas eu até é o seguinte, acho que tem torcedor que procede loucamente, né? Tem cronista que procede loucamente, e torcedor também pode proceder. Agora eu vou vaiar justamente o goleador do meu time. Mas isso não tem sentido, isso é uma loucura total. Ele tem que continuar sendo goleador, porque senão ele vai ser vaiado. Imagina o que restará para o cara que não faz gol nunca. Agora, nós estamos falando... Ele é vaiado a toda hora. Sobre os jogadores, e nesse momento ali, eu acabei de olhar no perfil do meu amigo Jeff ali do FBI Tricolor, Lucas Leiva fazendo fotos e vídeos na arena. Então logo mais deve ter um anúncio aí do Lucas Leiva pelo Grêmio, né? Oficialmente agora. O perfil do Grêmio, ele há 26 minutos tweetou: algo com o número 15 vem nos intrigando faz uns dias. Mas parou por aí. Deve ser o Lucas Leiva com a 15. Leiva, né? Que ele era o 15 antes, né? Isso. Eu não me lembro, cara. Eu acho que não tinha... será que ele jogou a Libertadores com a 15? Acho que 2007? Sim. E, cara, só que o 15 antes o 15 atual é o Rodrigo Ferreira, né? Mas daí libera a camisa, né? Mas aí... Vamos, né? É uma numeração fixa aí. Pô, e quem comprou a camisa 15, Rodrigo Ferreira, tem alguém... E tem uma coisa que eu acho que é o seguinte, nesse time do Grêmio, não podia botar nem nome do jogador na camisa. Não, é só o número. O nome não vai pra camisa. Não, tô falando sério. Se eu sou presidente do Grêmio, olha pra esse time e não, tira o nome de todo mundo. É só o número. O Edu. Mas o 20 Janderson, tu acha que não estão comprando, não? O 17 Biel. Imagina. E tem outra coisa, nós estamos falando ali sobre essa coisa de gratidão. De gratidão. De gratidão de jogador e pelo dinheiro. O Lucas Leiva faz ao contrário. É um cara que é diferente. Primeiro, que em 17 anos de carreira ele vestiu 3 camisas apenas. Grêmio, Liverpool e Lazio.
Só para acabar, Patinho. E agora ele tem uma proposta muito maior do Botafogo. Que proposta? 300 mil reais a mais por mês. Isso aí em 2 anos de contrato dá cerca de 8 milhões de reais. O Botafogo está oferecendo 4 anos, né? Isso, então, ou seja, ele abriu mão no mínimo de 8 milhões de reais para vir pro Grêmio nessa situação. Então é um tipo de jogador diferente que a gente tem que abrir o olho e ser grato por isso. Mas eu fico muito desconfiado que ele abriu mão de 8 milhões. Ninguém abre mão de 8 ele abriu, milhões. ele tinha proposta, a proposta estava na mesa do Botafogo. Mas o torcedor do Inter, o Edu, ele está muito desconfiado com essa contratação, viu? Eu não tenho notado, assim, por parte do torcedor do Grêmio, um grande entusiasmo na contratação do Lucas Leiva, depois do insucesso do Douglas Costa, né? Eu não sei, esse jogador tem, na minha modesta opinião, um jogador que não vai acrescentar absolutamente nada nesse time do Grêmio. Acho que ele vai tomar as canetas que o Thiago Santos tomou do Luciano Juba e o Lucas Silva do Gabriel? Não, ali a gente tem um jogador diferente, né? O Lucas é um jogador diferente, é um primeiro volante, é claro, que não vai sair fazendo gol, ele não vai ser o camisa 10 do time, ele vai ser um volante. Um dos melhores que a gente tem por aí. Agora, mais um volante no elenco, né? Mas aí é diferente, né, Pata? A gente está trazendo um jogador de outra turma. De outra turma, né? Agora que falando em diferente, né? Que clube diferente é o Vasco da Gama, né? Eu tenho uma grande simpatia pelo Vasco da Gama, cara. Caso eu morasse no Rio de Janeiro, fosse carioca, eu torceria pelo Vasco da Gama. Eu também. Porque ontem, toda a história do Vasco da Gama é marcada por isso, toda a história. Ontem, por exemplo, essa luta aberta contra o preconceito, o preconceito tem qualquer natureza, e o Vasco da Gama está engajado nessa luta contra os preconceitos. E isso aí não é de hoje, isso aí vem desde a fundação do Vasco da Gama, desde a década de 20. Tá? Quando de repente a Federação Carioca lá de futebol não pode colocar jogadores negros, aí a diretoria do Vasco, nós vamos colocar jogadores negros, quem manda no Vasco somos nós, e os jogadores negros vão atuar. Isso na década de 20. Então eu tenho uma grande admiração pelo Vasco da Gama, o extraordinário Vasco da Gama. E ontem teve um detalhe nessa campanha do Vasco que ninguém viu. Eu, inclusive, não vi, eu acabei de ver no perfil do Vasco, que a marca do material esportivo do Vasco, né, não é à toa com Marjana, a capa, né, a capa não está me patrocinando, mas se quiser, @Edu Andriotti, fica à vontade. O símbolo da capa, o que é? É um homem e uma mulher sentados de costas, né? É um casal sentado de costas. E eles, para essa camisa do jogo de ontem, eles botaram um homem e uma mulher e uma mulher, um homem e um homem, e ninguém viu essa mudança, ninguém reparou essa mudança, sabe por quê? Porque é assim que as coisas têm que ser, a gente não tem que tratar nada de diferente, todo mundo é igual, então foi mais uma sacada aí do Vasco aí, né, nessa campanha, que ontem ficou bonito demais. Tá dentro da normalidade isso, né, em conceito já universal e abaixo a acepção de pessoas e de gêneros, né? Acabou, é outro momento, graças a Deus isso, pelo menos hoje, não tem gerado mais as violências de antigamente, e lamentável ainda é com relação a racismo nos estádios, xenofobia por parte de algumas pessoas que ainda não entenderam isso realmente é algo a lamentar. Aí é algo assim, que a gente vê muito presente na Libertadores, a questão do racismo, né? Todo jogo na Argentina tem acontecido isso, e a gente não vê nenhuma atitude por parte da Conmebol, né? A Conmebol puniu o Boca, se eu não me engano, isso é certo, só não me lembro certamente os valores, mas o Boca recebeu uma punição menor por racismo do que o Corinthians por usar sinalizador no estádio. Então a multa para usar sinalizador é maior do que para a torcida que cometeu ato de racismo. Esse é um absurdo, sem tamanho isso. Eu fico estupefato. Claro, cara, não adianta. Aí é brabo. Agora eu queria levantar essa lebre aqui, ô Kenny Braga. Não, levantar lebre não. Que eu trouxe lá do sítio, porque lá tem lebre. Não, levantar lebre não, levantar a pulga. A pulga. Sabe por que o termo levantar a lebre, né? Não. Porque a lebre corre muito. É difícil de pegar uma lebre. E ela corre como o soldado deve correr nas manobras do exército. Ela corre em zigue-zague.
para que o inimigo fique tonto atrás dela e desista. Então você não sabe para onde ela vai e você vai perdendo os sentidos enquanto corre atrás dela. Então quando você levanta a lebre, como é que você pega a lebre? É pela orelha. Então é que você conseguiu. Eu tinha um amigo, viu, PC? Então eu quero alcançar esse ponto de vista, né? Sim. Eu tinha um amigo, PC, que ele pegava lebre nos cômodos de areia. Tal a sua velocidade. Mas aí é mais fácil, na areia é mais difícil de correr. Esse cara era esperto, na verdade, sabe? Agora, vem cá, já que nós estamos falando lebre, tá, em bichos, né? Tu chegasse, PC, a caçar, digamos assim, pegar tatu alguma vez? Não, eu não caço animais. Não? Não caço, tatu? Sou totalmente contra. Não, eu me lembrei agora, porque tu sabe que lá na minha terra, na minha época de adolescente, tatu entra assim ele entra num buraco. É verdade. E aí as pessoas lá, às vezes, se descuidavam e colocavam a mão dentro do buraco para puxar o tatu de dentro do buraco. Uhum. E aí o seguinte, eram mordidos por uma cobra que também estava dentro do buraco. Também na espreita para pegar o tatu. Exatamente. E tu sabe que algumas pessoas, eu me lembro que algumas pessoas morreram em função disso. Por esse descuido de colocar a mão na toca do tatu. Principalmente se é uma jararaca, que é uma das mais venenosas que tem, e tem vários tipos de jararaca, né? Mas apesar que a pessoa mordida pela jararaca tem uma história aí que rola, que se você não chegar até 2 horas no hospital, não, pelo contrário, você tem até de 6 a 10 horas para tomar o antídoto, né? O que não pode é tentar tirar o sangue, fazer torniquete, essas coisas, se agitar muito pelo contrário, a pessoa deve ficar bem calma e ir, apesar que é difícil, né? Você sabe que foi picado por um animal venenoso, mas tem que manter a calma, né? E ir até o local mais próximo que possa ter o antídoto, né? Mas o que eu queria levantar essa lebre aqui então é com relação à tabela do Campeonato Brasileiro. Eu já vinha pensando nisso há algumas semanas e queria essa oportunidade para falar sobre isso. E hoje pela manhã, ouvindo o resenha, muito bem comandado e abrilhantado pelos demais componentes, com Ítalo Gal, o Córdoba, o Edu estava ali e outros demais colegas, o Garski também. Se eu esqueço de algum, peço perdão, mas todos brilhantemente fazendo desse programa um verdadeiro espetáculo. E aí um ouvinte muito, mas muito inteligente, Edu, ele fala sobre a pontuação mínima para uma primeira fase de competição. Aquilo ali me chamou muito a atenção. E aí eu olho a tabela, por exemplo, o Grêmio, né, na Série B, está com 22 pontos e o Cruzeiro já chegou a 31, o Vasco a 30. E ele fala ali, que o time que chegar a 30 pontos na primeira fase fatalmente vai se classificar. Exatamente. Tá? E aí eu vejo o Grêmio apenas com 22, um jogo a menos que o Bahia, que tem 25, que pode chegar a 28. E se o Bahia nessa rodada chegar a 28, então, peraí, não tem mais 2 vagas não. Não tem mais 2, só tem mais uma, eu acho difícil. Eu não sei, eu não tô conseguindo ver que o Bahia vai escorregar na competição, vai ter um declínio. O Vasco e o Cruzeiro. Sim, eu acho sabe? Que o Bahia já mostrou isso. O Bahia vai afundar. O Bahia vai afundar. Tem 3, olha. Eu acho que o Grêmio vai para crescer 2 vagas. Mas eu acho que vai brigar por essa última vaga. É isso olha, que eu tô pensando. Tem 3 para 2 vagas. O Bahia não tem condições financeiras para fazer contratações de bulto. O Sport muito menos, porque não paga nem os jogadores. Então tem 3 vagas para duas equipes. E nessas 3 vagas, o Grêmio tá dentro. Vem cá, o próximo jogo que o Grêmio tem depois do Londrina e Bahia. É o Bahia? É o Bahia. Eu vou te dizer que eu acho... Então imagina, se o Bahia chegar com 28 e o Grêmio perde lá em Salvador. De garantia mesmo, eu acredito só o Cruzeiro. Acho que nem o Vasco. O Vasco tem com 30. Eu acho que o Vasco... mas o Cruzeiro tem um jogo a menos, né? Porque jogou a Copa do Brasil. Então eu acredito que o Cruzeiro, porque deu uma arrancada muito boa, né? Precisa de 40%, 45% para subir. É difícil ter um declínio tão grande assim, né? Mas as outras 3 eu acho que estão abertas. Mas a tendência é que realmente fique com esse grupo. Aí eu não estou vendo ninguém
do grupo ali fora dos chamados ele tá previsível. grandes. Ele está previsível. Não teve ninguém, não teve G4 nenhum time assim fora dos que nós colocávamos como candidatos ao acesso que tenha dado uma embalada, que tenha chegado junto ali. A gente não viu nenhum clube eu acho assim, também, né? eu acho que é esses 5 aí, né? Sport, Grêmio, Bahia, Vasco e Vasco. Mas o alerta tá ligado pro Grêmio. Mas não, né? é que o Grêmio tá deixando os seus principais concorrentes se distanciar. Exatamente. Entendeu? Se o Bahia ganha agora, porque tem um jogo a menos que o Grêmio, eu não lembro contra quem o Bahia joga, se é dentro de casa ou fora. É Sport Brusque, pode chegar a 28. O Bahia joga em casa. Agora Isso, o Bahia joga contra o Novo Horizontino. Novo Horizontino. Sabe que o Bahia vai abrir, Hoje às gente, 4. O Bahia vai abrir 8 pontos em relação ao Grêmio. E o próximo jogo é Grêmio e Bahia. Isso. Tá entendendo? E se o Grêmio perde pro Bahia, 9 pontos. E o Vasco, o Vasco vai em frente, o Cruzeiro também, e já tem aí, o Vasco detém 8 pontos, vai para 11 pontos e o Cruzeiro vai para 14. Fica difícil. Mas não é, é aí que eu começo a achar que o Grêmio vai brigar pela última vaga. Mas não é só isso, é que as atuações do Grêmio são muito insuficientes. Nós temos aqui, diariamente aqui o Ruxo, que é identificado com o Grêmio, e o Ruxo faz todos os dias aqui no programa severas críticas às atuações do Grêmio, inclusive ao comportamento do seu treinador, porque os torcedores gremistas não veem evolução no futebol do Grêmio. Esse é o problema, não. O grande problema do Grêmio são as atuações, né? O Grêmio até consegue pontuar, mas é aquela coisa, quando tu consegue pontuação sem tu ter um rendimento, vai chegar uma hora que a comanda chega. Vai chegar uma hora que tu vai precisar de rendimento, até porque o segundo turno é muito mais difícil que o primeiro. Vai ter casa mais cheia, porque vai ter gente querendo subir, vai ter gente não querendo descer. Então serão jogos mais complicados. Se bem que também pega alguns ali que não tem nada pra fazer no campeonato. Né? Tem aquela galera porque do meio da tabela, a Série A tem um meio de tabela que é disputa pela Sul-Americana. A Série B por nada, né? Exatamente. 4 sobem, 4 caem e o resto não fazem nada na competição. Eu vi a última rodada, aquilo ali me impressionou. Olha, se eu fosse torcedor do Avaí, eu acho que eu ficaria o alemão do Moita, eu acho que não dormiu uma semana, porque o Grêmio pegou um Sampaio Correia Pato. O Grêmio pegou um Sampaio Correia no meio de tabela, não corria risco nenhum. Aliás, o Avaí, não, vai bater na madeira, falar Grêmio de Grêmio de novo, na Série B não chega. O Avaí, na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B o ano passado, precisava ele dependia apenas dele, uma vitória em casa. Ele pega o Sampaio Correia, que não está ameaçado de ir para o Z4 e que não aspira também a entrar no G4. Está no meio da tabela, não tem mais nada que fazer. Precisou de um pênalti, precisou de uma outra bola parada. No final do jogo, quase perdeu o jogo e foi no final da partida que chegou a vitória e a classificação. Isso que não pode acontecer. Não, então eu vou dizer, é muito complicado. Você daqui a pouco pensa que aquele time ali não vai complicar contigo e ele complica. E foi no terreno a chegada do Guilherme como reforço, eu acredito que vai dar ao Grêmio aquilo que o Grêmio necessita, que são gols, porque o único que faz gol nesse time do Grêmio é o Diego. Isso. E o Guilherme também é goleador, bate muito bem na bola, tem velocidade, e aí finalmente nós teremos a oportunidade de ver definitivamente fora desse time do Grêmio, melhor ainda fora aqui do Rio Grande do Sul, esses Biel da vida, esses Janderson da vida, esses Campaz da vida. Quem escolheriam para... Chegou o Guilherme, tá, então o Guilherme é um ponta. Aí quem sai, Biel ou Janderson? A primeira coisa tem que o Roger, que a gente fala muito, né, Calvi, sobre a questão do esquema tático do Roger, né? O Roger quer botar um esquema tático, ele não tem peças para executar esse esquema tático. Ele quer um esquema tático onde os alas participam bastante. O Grêmio não tem alas, né? Que os extremas têm que fazer um trabalho mais complexo de entrar mais pelo corredor interno, deixar o lado para os alas. Então o Grêmio
tem um esquema de jogo que é bem interessante, só que é muito complexo para esse time aí não tá funcionando. Então, no momento que o Roger começar a abrir mão desse esquema tático que pode acontecer agora no jogo contra o Londrina, pelo que ele falou, o Grêmio deve ir pro 4-2-3-1 ou fazer algo parecido com aquele 4-1-4-1, que era algo mais simples de jogar e estava funcionando, o Grêmio pode crescer. E daí o Guilherme entra naturalmente e provavelmente no lado do Janderson, né? Porque na esquerda o Biel sai para a entrada do Ferreira, então tu já tem um time diferente, né? Tu vai ter ali o goleiro, o lateral direito que provavelmente vem, ou até mesmo o Rodrigues ali fazendo um terceiro zagueiro, Jeromel, Kahneman, o Nicolas à esquerda. Mas é curioso que o Guilherme só se destacou na ponta esquerda, né? Isso. Mas aí que tá. Mas aí botaria o jogador, vai, tenta aí. Ele e o Ferreira, né? Então é mais tranquilo, né? Tu vai ter o Lucas, vai ter o Bitelo, um cara pra jogar ali do lado dele, que provavelmente venha um camisa 10 que o Grêmio procura. O Guilherme de um lado, o Ferreira do outro e o Diego Souza. É um outro time. Esse time um outro time. Esse time que você projeta, o Vidia Sante passa a ser banco. Sim. Sim. Vila Sante vai pro banco. Eu vejo o Grêmio hoje, assim, se fosse comparar o Grêmio a um peixe lá do meu açude lá, e você abre o peixe e vê aquela espinha, né? A espinha dorsal. O Grêmio só tem, parece que só tem isso, mas ainda faltando alguns espinhos, entendeu? Porque por exemplo, pelos lados eu não vejo o Grêmio com um time montado. Os laterais eu acho absolutamente insuficientes. Os ponteiros também. Tem um centroavante que precisa ser abastecido por esses 4 e também seria por um articulador que falta. Então o Grêmio tem os jogadores da meia cancha ali do sistema defensivo e os zagueiros e o goleiro. É isso que tem o Grêmio. O restante está faltando para compor o time. Eu acho que o Grêmio só tem, na verdade, o zagueiro, né? Agora com a chegada do Lucas Leiva, tudo projetando já com o Lucas Leiva e um Bitelo junto. O Jeromel, o Lucas, um 10 e o Diego Souza. Já tem isso. Agora temos uma espinha dorsal. Agora, curioso nisso tudo é que o Roger se mantém no cargo, né? Porque houve um momento, eu me lembro que há poucos dias, se falava inclusive na possibilidade da demissão do Roger, né? E isso me parece que esfriou um pouco. Não se fala nesse momento na demissão do Roger, independentemente dos resultados. Isso é curioso, né? Eu estava falando hoje com um empresário que é gremista, gosta muito de futebol, e ele me dizendo, eu não gosto do Roger como treinador. O Roger tem que ser palestrante, fazer palestras, assim. E eu comecei a rir, né? Mas ele se mantém no cargo, independente do que teve. Agora, está se mantendo mais pela direção ou o torcedor já está... Não, agora tem que dar tempo pro Roger trabalhar, tá... Porque eu percebo que é mais assim, a direção tá empurrando com a barriga, né? A direção e tem outra coisa, né, Calvo, que eu tava pensando hoje de manhã, enquanto tomava o meu cafezinho. O Grêmio, desde a saída do Renato, teve Thiago Nunes, teve Luiz Felipe Scolari, teve Wagner Mancini e tá tendo o Roger. Nenhum deles conseguiu desempenhar alguma coisa interessante. Então será que o problema mesmo é o treinador? Eu acho que o Roger escala mal. Eu acho que o Roger precisa tirar mais o time do Grêmio, ainda que o time do Grêmio seja muito limitado, mas muito limitado mesmo. Mas eu não vejo o grupo do Grêmio ser pior do que Cruzeiro, pior do que Vasco, pior do que Bahia, pior do que Sport. Não vejo o grupo do Grêmio. O Grêmio, antes de mais nada, o Grêmio necessita urgente mudar a sua mecânica de jogo. Exatamente. Se não mudar, vai ser um horror. E aí que passa a culpa do Roger. Porque é claro que o time é limitado, mas ele escala mal. Ele escala mal o time. E pode jogar com 3 zagueiros sem ter 2 alas competentes. Perfeito. E outra, ele tem uma semana para treinar, coisa que poucos treinadores do Brasil têm, e a gente não vê evolução. Ainda que tu vá no treino do Grêmio e tu olhe os treinos e diz, o treino é bom. O treino é muito bom.
treino de marcação sob pressão, treino de passe de bola em campo reduzido. Parece que tu tá vendo um time no treino e vai pro jogo, é outro completamente diferente. Eu ouvi você falar esses dias, e tinha um amigo meu, João, lá em casa, e você falou isso, e ele disse, pois é, mas ele falou que o treino é bom, será que as reservas são muito ruins, PC? Pois eu não sei, cara, sinceramente, é algo que me intriga, porque tu vai ver os treinos do Grêmio, cara, treino em campo reduzido, troca de passes rápidas, aquela procura pelo espaço, os jogadores se movimentando. Tu chega no campo, é completamente diferente. Jogadores estáticos, lentos com a bola, né? Aí não passa pela velocidade em si do jogador, mas pela velocidade de raciocínio. O Grêmio é um time muito estático e previsível. Tanto é que o Grêmio muda um pouquinho o seu sistema de formação no segundo tempo contra o CSA. E o Alberto Valentim, minutos depois, faz uma substituição e acaba com toda aquela mudança do Grêmio. E nós estamos falando do Alberto Valentim, nós não estamos falando do Rubens Minelli. 1h31, PC Carvalho. Colorado, a Estrela Bet apostou, sabe no quê? Na tua paixão. Conheça a nova patrocinadora e também torcedora do Internacional. Acesse então, estrelabet.com. Eu disse estrelabet.com. Hoje às 18h30 tem Sport e Brusque na Ilha do Retiro. Acredita, Edu, no Brusque fazendo crime pra cima do Sport, conseguindo manter o Grêmio dentro dos 4 colocados ao final da rodada? Antes do Edu, sorte Brusque! Eu não acredito muito, mas eu vou estar lá secando o Sport, azar é o que me resta. É porque a questão torcida com treinador, a do Sport está no mesmo nível da do Grêmio, assim. O torcedor do Sport não está feliz com o trabalho do Gilmar Dalpozo por lá, não. Eu, se tivesse que apostar uma garrafa de vinho aí, eu apostaria no Sport, né? Eu apostaria no Sport, joga em casa, tem a sua torcida a favor. Então eu acho que o Sport eu tenho a impressão que ele vai ganhar o jogo. Eu já convenci o meu vizinho de presenteá-lo, você, com uma garrafa de vinho colonial, viu, Kenny? O único problema é que eu tenho que convencer ele a presentear com mais garrafas, porque eu não posso chegar aqui e dar uma garrafa de vinho pro Kenny e não dar uma garrafa de vinho pro Calvin, pro Dalpisol, pro Ruschel. Então eu estou convencendo ele ou pelo menos baratear, para que eu possa trazer esse regalo, essa oferta aqui, esse presente mimo para os companheiros de debate. E eu, sabe que eu agora... É colonial, hein? Vinho colonial. Numa boa, eu gosto de vinho, principalmente no inverno, óbvio, né? Porque no verão é época da cerveja, tá? Eu gosto de vinho tinto seco. Seco. Ainda ontem aconteceu o seguinte, fui ao centro lá, pegar uma insulina lá para minha mulher, e tá com fome. E aí cheguei no barzinho do centro e pedi alguma coisa para comer. E conversei com a senhora que está atendendo, e eu disse, tem vinho? Ela disse, tem, mas é só vinho tinto doce. Eu digo, meu Deus do céu, o que eu fiz, cara? O que eu fiz que eu estou pagando? Eu digo, não, então, eu prefiro então o refrigerante, me dá um Guaraná aí. A minha, não, mas o vinho ainda continua sendo mais saudável. O Guaraná, né? Um copo de Guaraná é como se você tivesse colocado ali 12 colheres de açúcar, num copo apenas. Para quem é diabético é um perigo danado, ou quem é propenso. Mas a minha esposa, ela só toma suave. Só suave. Aí um dia eu comprei um seco, muito bom. Tá? E ela estava tomando, fui tomar. Ela colocou açúcar. Dá uma docicadinha. Vinho suave é pra criança. Eu no verão gosto de um vinhozinho branco, geladinho, eu acho bacana. Sabe que hoje eu ouvi, a propósito disso, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o nome do empresário, ele falando que na possibilidade que Porto Alegre se transforme assim, com o passar do tempo, num reduto de produtor de vinho em Porto Alegre. Olha só. Tem o bairro Vila Nova aqui, exatamente. São regiões mais propensas. E nós temos espaço na periferia da cidade para que isso aconteça, né? Mas eu não sei, porque aqui nunca se produziu tanto vinho aqui, ao contrário, o vinho é da Serra, né? Não é de Porto Alegre. Mas estão pensando em fazer vinho aqui em Porto Alegre. 1h35, agora Kenny Braga, hoje tem
dos times ali, né, 4:30 da tarde, Atlético Paranaense e Bragantino. O Atlético Paranaense é quarto colocado, 3 pontos atrás do Inter. Felipão, vai matar. Se vencer Felipão. hoje, passa o Inter na tabela, mas o Atlético deve ir com o time reserva porque tem Libertadores no meio de semana. Aliás, vários times vão fazer isso, né? Aí às 7 tem Flamengo e América Mineiro, Corinthians e Santos, e às 9 Atlético Mineiro e Fortaleza. Vai secar esses adversários aí, próximos do Inter, ou por disputa nas primeiras posições, ou agora já está pensando em Sul-Americano, Kenny? Não, eu estou preocupado agora com o jogo lá do Chile, né? Não vou secar, não. Até porque tu não tem, assim, condições de olhar todos esses jogos, né, cara? Sim. É muito jogo de futebol, né? É muito jogo de futebol. Então, eu vou me preocupar com o jogo do Internacional. Mas tu vê que tá em situações parecidas, o Inter disputando o Campeonato Brasileiro e Sul-Americana, ou vê na Sul-Americana uma chance maior de título? Evidente que na Sul-Americana a chance é maior de título, né? Mas eu não menosprezo a possibilidade do Inter de chegar ao título brasileiro. Não menosprezo, não. Porque o Inter com o Mano Menezes modificou-se muito. E tem peças de reposição, o time. E ele vai brigar. Se vai ser ou não vai ser campeão, isso é outra coisa. Mas ele vai brigar pelo título. O que me leva a acreditar a isso é ter... O risco maior é que o Inter abandone o brasileiro e se preocupe apenas com a Sul-Americana. É convencido que a Sul-Americana é barbada e dá para ganhar. Até porque o Inter tem esse Colo-Colo, que é líder do campeonato chileno, mas não é um grande adversário. E depois, ganhando do Colo-Colo, o próximo adversário do Internacional é ainda mais fraco do que o Colo-Colo. Então o Internacional vai ir em frente nessa Sul-Americana. E o risco é abandonar o Campeonato Brasileiro, né? Eu não coloco as minhas fichas numa competição que te dá, jogo todas as minhas fichas numa competição que te dá uma única e exclusiva vaga, e deixando de lado uma competição que te dá 5, 6, 7 possibilidades de chegar numa competição maior no ano posterior. Eu penso que o Internacional tem aí também no Campeonato Brasileiro uma possibilidade, corroborando com o Kenny, de aspirar o título, uma vez que isso que o Pato fala, que o Inter pode deixar de lado o Campeonato Brasileiro, pode acontecer também, eventualmente com o Palmeiras, com o Atlético, com o Corinthians, à medida que estas equipes também vão avançando nas competições internacionais e até mesmo da Copa do Brasil, competições então paralelas. O Internacional não pode se dar ao luxo de deixar o Campeonato Brasileiro de lado em detrimento de uma outra competição, ainda que ela possa te dar um título e também monetariamente ser algo que compense, porque o Campeonato Brasileiro, há muito tempo, ele está nos anseios, no sonho, no imaginário do torcedor colorado, e o torcedor não quer isso mais apenas no imaginário, quer que isso se torne algo palpável. O Internacional é a equipe, dentre todos os grandes do futebol brasileiro, que está há mais tempo sem ser, nessa secura de não ser campeão brasileiro. Então, eu penso que o Inter não deve abrir mão do Campeonato Brasileiro, como pode talvez fazer um Palmeiras, um Atlético e um Corinthians, até mesmo porque esses desistindo, o Internacional pode ter o avanço. E outra, né? Eu sou desse pensamento, e não é porque o Inter está jogando, quando qualquer clube grande vai para a Sul-Americana, eu acho que esse clube não é dessa turma. Porque a Sul-Americana é uma premiação a quem foi incompetente um ano antes. Porque tu tem que ficar na parte de baixo da tabela, e aí clubes da grandeza do Inter são muito maiores que a Sul-Americana. Eu hoje até no resenha eu falei que é tipo o Rafael Nadal e disputar o Rio Open, né? O Nadal é para ganhar Roland Garros, sabe? Chega ele lá, ele é muito maior que essa competição. Claro que é um título, né? Que é legal, que hoje tem grana, e hoje tá muito legal a Sul-Americana, porque tem aquela lance da final única e tal, é legal, mas agora vai ser na Argentina, né? Agora isso vai ser em Córdoba, né? Só que o Inter é time de Libertadores. Quando o Inter tá na Sul-Americana, ele é de outra turma.
né? A Sul-Americana é pro Atlético Paranaense, é pro Bragantino, é pra Saturno. Então, eu acredito que tem que realmente focar no Brasileirão, porque daqui a pouco tu chega na final e toma um gol de canela aí tu perde a final. Se você chegar em segundo numa Sul-Americana, você não ganha nada, toma um gol de canela, toma um gol de canela jogando bem e aí abre mão de um título, de um campeonato que há muitos anos não ganha, né? E de uma posição melhor no futuro numa Libertadores da América. Não pode abrir mão. Tem razão, eu acho que o Internacional não pode ficar fora da Libertadores da América no ano que vem. Então o grande objetivo do Internacional também é conseguir uma vaga para a Libertadores da América. Porque pela importância da competição, né? Pela visibilidade da competição, então esse também é um grande objetivo do Internacional nessa temporada. O Calvin, Lucas Garcia, olha, chegou sobrando 20 minutos ainda. Chegou cheio de informações. O Edu me cornetou, né? De vir rapidinho, né? Não pude. Que frio tava lá no Beira-Rio, meu Deus do céu. Só eu e mais um colega hoje lá no treino. Tá bom o estúdio, então. Que tá gostoso. Informação, viu? O Inter renovou por mais 3 anos com o lateral esquerdo Tauan Lara. Ele que tinha contrato com o Inter somente até junho do ano que vem, então em dezembro poderia assinar um pré-contrato. Olha a alegria do 3 anos. Olha a alegria do empresário do Tauan Lara. Olha a alegria. Lateral esquerdo, 18 anos, agora tem vínculo com o Inter por mais 3 temporadas. E quando o Grêmio renovar, não sei se já renovou com o Lucas Cauã, né? Renovou também? É isso aí, a base, é isso aí, futuro. Ativo, criado, né? No próprio clube, entendeu? O Internacional está no seu hino, celeiro de ases, né? O Grêmio até a pé nós iremos, né? Quem é que pode ter um maior anseio pelas cores do clube em que atua, senão o menino que lá atrás aspirava por um lugar entre os seus ídolos, né? Surge aqui no ponto eletrônico a renovação de Barbosa Júnior. Surgiu, me informaram aqui. E aí, nós vamos aplaudir ou não? Vamos aplaudir, grande Barbosa. Que demais, Barbosa. Barbosa que disse que vai me levar pro samba, eu só quero ver, hein? Ele é bom nisso aí. Disse que vai ter show do Marquinhos Satã. Ficou com medo, porque eu disse na jornada que vai me levar no Marquinhos Satã. Não, mas vem cá, esse Barbosa que tu está referindo, não foi o goleiro da Seleção Brasileira de 1950? Exatamente. Foi goleiro da Seleção Brasileira de 1950. Pobre Barbosa, aqui ele sofreu. E ali, sabe o que é que... Ali, ó, todo mundo perdeu, obviamente, né? Aquela virada do Uruguai fantástica. E todo mundo perdeu. E o Barbosa foi mais sacrificado, sabe por quê? Preconceito racial. Preconceito racial. Total. Aí ficou marcado. Porque... Racismo total. Racismo total. E o Brasil perde muito, porque o lateral, eu estava lendo esses dias um baita de um livro, era os grandes nomes do futebol brasileiro, se eu não me engano, do Máximo de Cássia, enfim, um baita de um livro, e ele fala que o lateral brasileiro, que agora eu não me lembro, acaba tomando um soco do jogador uruguaio e não joga mais, o jogo passa todo por ali. E teve outro lance ali que o jornal da época, que eu não me lembro agora, alguém deve saber melhor do que eu, que no dia da final botaram uma foto dos jogadores do Brasil e antes da final, isso. Aí, aqui estão os campeões do mundo. Diz que o técnico do Uruguai comprou um monte de jornal, a capa do jornal, e botou no chão para os jogadores do Uruguai urinarem em cima. Então imagina a pilha que os caras entraram na final. Aqui, ó, ali o Brasil perdeu. Aquela Copa. Foi uma das piores derrotas do Brasil em todos os tempos. Por excesso de otimismo. Excesso de otimismo, sabe? Eu já tinha goleado a Espanha, por exemplo. E depois foi para a final. Não, vou passar por cima do Uruguai. Todo o público que foi lá, tinha 200 mil pessoas no Maracanã, 200 mil pessoas no Rio de Janeiro. E aí saíram de lá, ninguém acreditava no que tinha acontecido, cara. E caiu a culpa em cima do Barbosa. Para mim, a maior derrota que eu sofri assistindo e torcendo por uma agremiação no futebol foi o 7-1 do Brasil. Aquilo ali me traumatizou. Eu nunca fui torcedor de seleção. Só esse ano, por causa da gurizada da Grenal, que eu voltei a torcer um pouquinho mais pela seleção. Quem era o treinador da seleção? Era o Filipão. Tu vê só, cara, eu nunca fui muito de torcer pra seleção, assim, eu sempre fui Grêmio. Eu sempre fui Grêmio, nunca fui de torcer seleção. Mas aquele 7-1 foi impactante. Eu tenho algumas derrotas, eu até então nunca tinha chorado, Edu. Nunca tinha chorado por um time perder no futebol. Nem pelo meu igrejinho. Porque em 82 tu não era nascido, PC. Como é que é? Aquela derrota no Sarriá,
onde eu estava presente. Em 82? Claro que eu era nascido e torci pela seleção, Patinho. Pois é. Aquela sim, aquela foi traumatizante, porque a seleção brasileira era nitidamente superior a todas as outras seleções. Mas sabe, Patinho, que teve um vídeo que rolou aí no YouTube, viralizou um tempo. A seleção brasileira jogou mal aquela partida, sabia? O que o Brasil errou de passes naquele jogo contra a Itália e mostra um nó tático que o treinador da seleção italiana deu no treinador da seleção brasileira. Mostra lances da Itália que o Brasil é totalmente envolvido e muitos passes, muitas jogadas feitas que foram executadas de forma errada pelos jogadores do Brasil. Foi a pior partida que o Brasil jogou naquela Copa. A Itália também, PC. É necessário reconhecer que aquela Itália, era também uma grande seleção. Não era uma seleção vagabunda. Era uma seleção que tinha Paulo Rossi, que já não está mais entre nós. Aliás, era uma figura bastante antipática. Eu cobria a seleção italiana e não tinha boa relação com o Paulo Rossi e com o Tardelli. Tinha Tardelli, Paulo Rossi, tinha Bruno Conte, tinha Scirea, tinha Zoff no gol, tinha Gentili. Era uma seleção forte, aquela seleção. Essas derrotas traumáticas aí, eu como torcedor do Grêmio, eu tenho algumas, né? A pior de todas, sem dúvida alguma, o Grenal do 5-2, pra mim, eu tava no Olímpico, pra mim foi, meu Deus do céu, foi o pior jogo da minha vida. Teve essa eliminação pro River em 2018, que foi dolorosíssima. Teve também o não, do Boca até, eu tava lá na Bombonera, mas não foi tão traumatizante, porque o Boca era muito superior ao Grêmio. O Grêmio era muito zebra naquela final, muito zebra, assim. Criciúma até era pequeno. Também tem a Olímpia, aquela que o juiz manda voltar ao pênalti, que o Martini pega. Realmente as piores sempre são em derrotas em Grenal. Eu vou, sabe que tem atenção a o que tu estás dizendo. Eu vou trazer aqui na rádio para te dar um abraço nos próximos dias, o Fabiano. O Fabiano. Eu falei te dar um abraço. Eu falei com ele lá no campeonato de futebol que nós participamos, e eu olhei para ele e disse assim: Fabiano, tu só tá aqui por causa do Hélio dos Anjos, que o Hélio dos Anjos botou o Luciano a te marcar e tu te consagrou, senão tu não tava aqui até agora. Ele deu risada. Marquei do 5-2. E as maiores vitórias também são em Grenais. Não adianta, o Grenal é o Grenal. Os caras falam, que não adianta ganhar Grenal. Adianta, é bom demais, né? Mas é sempre assim, né? Tirando os Grenais, também tem a eliminação pro River, a eliminação pro Olímpia. Teve aquela final contra o Corinthians também, em 95, que a gente perde 1-0, gol do Marcelinho na final da Copa do Brasil, que também foi forte. A derrota nos pênaltis pro Ajax também foi doloroso demais. Até hoje eu nunca vi os melhores momentos daquele jogo. Eu não consigo ver. Dois Grenais que me marcaram muito foi o do século, da vitória do Inter, e aquele do gol do Yuri aos 14 segundos. Que é a execução daquela jogada. Aquele Grenal do século, viu o Grenal do século? Eu lembro até hoje, aquilo realmente foi uma vitória impressionante Internacional. Ainda tá com porque o Internacional estava perdendo o jogo, no primeiro tempo estava perdendo o jogo. E parece que ia tomar um chocolate no Exatamente, estava perdendo o jogo no primeiro tempo, com um homem a menos no segundo, e o Internacional vira o jogo. Impressionante aquele Grenal. Por isso que eu digo pro torcedor do Grêmio, que o torcedor do Grêmio tem que amar o Bahia. Tem que amar o Bahia. O que o Bahia fez naquela final e tirar o título do Inter. Imagina o Inter campeão brasileiro passando pelo Grêmio. Isso em 89. Cara, olha, o torcedor do Grêmio tem que tem que amar o Bahia. Na Copa do Brasil aconteceu, né? O Inter elimina o Grêmio para avançar. Isso, 92. O Inter não, mas o Inter passa pelo Grêmio, se eu não me engano, nas quartas de final, né? Faz 1-1 no Olímpico e 1-1 no Beira-Rio. Eu tava lá. Um jogo depois. Eu tava lá, se eu não me engano, o Inter passa pelo Palmeiras. Em 92 e acaba ganhando o Fluminense na final. Tava tanto no Olímpico quanto no Beira-Rio, né? Esses jogos. Agora você se lembra do jogador? Eu gostava muito dele, do Maurício. Você lembra do Maurício? Claro. Jogadoraço, né? Jogou no Grêmio também. Muito bom jogador. Jogou nos dois, jogou no Inter e no Grêmio. Eu tomei café da manhã com o Maurício, na final da Copa do Brasil em 91.
O Grêmio e Criciúma lá em Santa Catarina, eu e o pai acabamos encontrando a delegação do Grêmio, estava no hotel em Araranguá. Coloca as tranças, né? E ele tinha um Miura dourado que ele deixava assim na frente do quadro social do Olímpico, daí tu chegava para ir pro jogo, tava lá o Miura do Maurício dourado. Não assim, foi num desses carros que faleceu aquele atacante, atacante do Inter? Não, do Inter. Não, o Adilson. Parece que foi, né, em alta Um velocidade. acidente no Paraná. Eu não me lembro desse aí. Acho que foi. Esses carros, eles eram de... Era de fibra? De fibra, né? Era de fibra. Eu me lembro que o Denner morre no Mitsubishi, né? No Rio de Janeiro. Isso. Mas ele que não estava dirigindo. Ele não estava dirigindo. Estava dormindo até. Ele estava... Que pena, porque ele ia jogar num grande time. E ele foi, digamos assim, ele faleceu porque ele estava com como é que o cinto de segurança. O cinto de segurança pegou no pescoço, né? E aí ele estava dormindo com o banco deitado. O time da terra do Kane, lá, o Grêmio Santanense, que eu não me esqueço, no Olímpico, um dia chovendo, o que o Denner fazia. Era impressionante, os caras carrinho daqui, carrinho dali, e ele voando, assim, ele flutuava. Era impressionante o que o Denner fazia com a bola. Eu acho que melhor do que ele que eu vi jogar com a camisa do Grêmio, só o Traíra. De resto, não. Não sai o nome de jeito nenhum, Aliás, o Everton, quando foi apresentado, meteu um agora sou o Mengão também, né? Exatamente. Cebolinha. É a mesma coisa do Yuri Alberto, cara, entendeu? São jogadores que vêm pra cá, depois não são caras que são criados aqui, não é criado. Tá vendo por que eu valorizo entendeu? o Lara? O Yuri Alberto fez a base toda no Santos. Pois é, eles vêm de fora, eles não sabem como é que é aqui. O Cebolinha veio do Ceará, ele tava lá, jogou no Fortaleza a vida inteira e veio pra cá com 18, 17 anos. E aí vai pro Flamengo e fala agora eu sou Mengão e não tá nem ligado no que isso aí representa pro torcedor. E aí ele é reserva do Fernandinho em 2017. Mas o Fernandinho tava bem. Tava bem, mas o que eu queria dizer é que ele entra no lugar do Fernandinho, estraçalha com o Flamengo estava ganhando do Grêmio por 1-0, né? O gol do Everton Ribeiro, vira para 3-1 e ele é o protagonista daquele jogo, que ainda tinha o Luan, e agora é Mengão. E ele até como reserva ele já tinha um protagonismo, né? Que a gente pega a Copa do Brasil de 2016, ele faz o gol mais importante daquela competição, que é o gol de empate contra o Palmeiras, foi a eliminatória mais difícil do Grêmio, e faz o terceiro gol lá no Mineirão, que é o gol do título, né? Bem dizer. Então o Cebolinha teve uma importância muito grande, até quando reserva, né? Agora, vocês falavam da base, né, das renovações aí da dupla Grenal. Hoje tem Brasileiro Sub-20, tem dupla Grenal em campo, logo mais, às 15h lá em Alvorada, morada dos Quero-Queros. Tem Inter e Atlético Paranaense, o Inter voltando a campo depois daquela goleada sofrida para o Corinthians. Aquela lambada. Tomou 5-0. E o Atlético Paranaense, que na rodada anterior tinha vencido o Corinthians. O Atlético Paranaense venceu o Corinthians lá no Parque São Jorge, e o Inter perdeu para o Corinthians em Alvorada, e agora tem Inter e Atlético Paranaense nesta a possibilidade de tomar outra lambada é grande, né, Cal? Eu não sei, porque o Atlético Paranaense, depois de vencer o Corinthians, perdeu em casa pro Fluminense, por 1-0. Inclusive agora tá dando ali na Tem TV. que dar uma olhada aí nessa base do Inter, viu? E o Grêmio joga também às 15h contra a Chapecoense, lá em Santa Catarina. O Grêmio que venceu as duas. Até o momento venceu o Fluminense na estreia fora de casa por 1-0 e ganhou agora no meio de semana do Atlético Goianiense por 2-1. Esse jogo do Inter vai passar na TV? Não, nenhum dos dois. Tá passando agora Flamengo e Botafogo, né, no Brasileirão Sub-20, e acabou de mostrar ali quem chegou pra ver esse jogo, o John Textor, né? Acompanhando a base do Botafogo. Chegou ali de bonezinho do Botafogo. Tá bronzeadinho, John Textor. Acho que gostou do Rio, né? Ele se adaptou fácil. Tá tentando comprar o Rames Rodrigues, né, pro Botafogo. Rodrigues. Opa. Mas será que vem para jogar bola? As últimas informações eram que o Rames estava analisando, mas ele está esperando uma oferta da Europa. Ele quer voltar para o futebol europeu, ele estava lá no futebol árabe, né? Jogou nos Estados Unidos também? E aí, se não pintar nenhuma proposta interessante da Europa, ele vai pensar com carinho no Botafogo. Rames Rodrigues no Rio de Janeiro, olha...
Cara, tem que ter disciplina pra jogar bola no Rio de Janeiro, né? Tem que ter disciplina, né? Porque, olha, não deve ser fácil. Eu hoje conseguiria morar no Rio de Janeiro, já sou mais disciplinado, mas tempo atrás meu casamento teria ido pro saco da bolacha. PC, eu vou te dizer que hoje eu tô bem mais disciplinado que antigamente, mas eu acho que ainda não tenho condição de jogar bola no Rio, não. Vai ver, eu tô num degrau acima. Um dia eu chegarei lá, mas ainda tô meio longe. Edu, tu morando no Rio com 300 conto na conta todo final de mês, hein? Meu Deus do céu, Pato. Credo, eu não gosto de pensar nisso. Falando nisso, eu me lembrei agora só me lembrei do cara que... Eu acho que o cara que jogou mais bola no futebol brasileiro em todos os tempos. Claro, tem o Pelé aí, que é um monstro sagrado, tudo. Mas eu, se tiver que escolher entre o Pelé e o Garrincha, eu escolhi o Garrincha. A alegria do povo, né? Vocês imaginam se comparasse hoje o que o Garrincha ganhou na época, ele era um monstro sagrado, com o que os caras ganham hoje. Qualquer hoje chinelão aí ganha 200 mil reais, 300 mil reais. O Garrincha foi um cara que morreu pobre, morreu com problema de alcoolismo, tá? E era um jogador assim que levava multidões ao estádio para ver o Garrincha jogar. Eu acho que ele só foi mais longe, né, Kenny, por causa da Elza, que curava ele. Senão ele não teria ido muito longe, não. O Garrincha, eu estava lendo uma vez, vendo um documentário sobre ele, tinha jogo do Botafogo de tarde e de manhã ele estava jogando pelada, tia. Garrincha, tu tem jogo de tarde, ele chegava no estádio, às vezes de chinelo, perto do horário da concentração, do fim já da concentração, da palestra, e com os pés sujos de areia. Sim. Não, e ele não dava nem bola, em 58 na Suécia aconteceu isso, né? Não dava nem bola pro treinador, o Fiola lá, fazendo a preleção, e os jogadores da seleção brasileira interessados na preleção do Fiola, e o Garrincha jogado assim, dormindo. E aí daqui a pouco... Gênio, né? Daqui a pouco é o seguinte, você acordou e o Fiola está dando indicações de como os jogadores brasileiros deveriam se comportar contra os russos. Eu ouvi uma entrevista. E aí, sabe que aí quando ele se acordou e perguntou para o treinador assim, o Fiola: o senhor já combinou isso aí tudo com os russos? Essa é muito boa. Já combinou com os russos? Sabe, o Rivellini foi entrevistado. PC, sabe que o Garrincha tem um filho que ainda é vivo, inclusive, alguns anos atrás veio visitar o túmulo do pai e não encontrou mais o túmulo, que foi completamente devastado, né, pelos vândalos. É absurdo. E ele tem esse filho na Suécia, e esse filho, certa vez o Pelé me contava que os torcedores suecos e torcedoras suecas, elas iam na concentração do Brasil para tirar fotos com o Garrincha. Mas sabe por quê? Pelé me dizia, porque o cara, olha, a genitália do cara era de respeito. Tem um livro do Garrincha que eu não li, meu amigo me contou. É do Rui Castro. Que diz que... O Rui Castro conta essa história, me parece, livro, também. Ou se é outro. E meu amigo contou essa história, até eu tenho que ver isso, que eu não que é uma história muito interessante, que diz que na época da Copa de 58, era uma sociedade muito fechada, né? Muito preconceituosa. E havia um medo na Suécia que as mulheres se tornassem lésbicas. Havia um medo de 58 disso. E daí os pais chamavam os jogadores de futebol para ir em suas casas para namorar suas filhas. Por esse medo. Então diz que daí tem uma filharada lá que saiu dessa Copa do Mundo. Brasileiros. Eu já contei aqui, mas vale a pena. Certa vez veio o Botafogo jogar aqui. E acho que era o Emoré Moreira o treinador. E o Botafogo ficou lá no Majestic, onde o Mário Quintana se hospedava na Rua da Praia ali. Que hoje é a Casa de Cultura Mário Quintana. Que era do Falcão, né? Ali ele... E aí chegou... Botafogo tinha um treinamento cedo, marcado para outro dia cedo. Aí o Emoré Moreira chegou foi nos quartos de todos os jogadores. Olha, todo mundo às 10 horas na cama, que amanhã nós temos um treinamento cedo e tal. E o Garrincha ouvindo. E isso quem me contou foi o cara que estava junto com ele, o Elton, o alemãozinho. Que o seu Rola chamava o alemãozinho de Roca Salles. O Elton fez atenção. E o Elton me contou. E aí quando saiu o Garrincha disse assim pra ele:
Ô alemão, eu não vou ficar, eu vou sair, eu vou pro cabaré. E se esse velho vier aqui, Tá, se ele vier aqui, tu não sabe onde é que eu tô. Mas tu não me entrega. Até pelo seguinte, cara. Porque quem garante o bichinho de você sou eu. O único cara que sabe jogar sou eu. Então vocês não vão me entregar. Esse era o Garrincha. Que craque, rapaz. Esse era o Garrincha. O Rivelino foi entrevistado, não sei se foi o Rivelino ou o Gerson, não, acho que foi o Rivelino. E perguntaram pro Rivelino, você jogou aí, viu o Garrincha jogar, viu o Pelé jogar, qual dos dois era mais difícil marcar? Aí o Riva disse, olha, eu também tive que marcá-los. E marcar o Pelé era muito difícil, porque o Pelé, ele ameaçava de ir para um lado, ia para o outro, mas você sempre sabia o lado que o Pelé ia sair com a bola. E mesmo assim ele conseguia sair. Mesmo você sabendo por qual lado ele ia sair com a bola. Agora o Garrincha era terrível de marcar. Não, e as pernas porque tortas. você nunca sabia para que lado ele ia sair. Não, e as pernas... Não tinha jeito de tirar a bola. Não, e as pernas tortas, né? E o primeiro treino dele. O primeiro treino dele foi no Botafogo. E o lateral esquerdo foi um dos melhores laterais esquerdos do mundo de todos os tempos, que era o Nilton Santos. E aí, de repente, vira aquele aleijado em campo, assim, o Nilton Santos. Mas o que esse cara tá fazendo aqui? Quem é esse cara aí? Sei lá, alguém que conseguiu pra jogar aqui, treinar aqui, tá? E o Nilton Santos não deu nem bola pro Garrincha, né? Na primeira jogada, o Garrincha botou uma bola no meio das pernas do Nilton Santos, deixou o Nilton Santos sentado. O Nilton Santos, imagina só. 2h01. Nós falamos no Rui Castro, ele é um grande biógrafo. Os livros dele são maravilhosos. Tem craque. Graças a Deus tá vivo no Rio de Janeiro ainda, o Rui Castro. Tem diversão, tem bibis. Tem bibis sempre aqui no Dupla em Debate, PC Carvalho. Estrela Bet, também tem Estrela Bet, a nova patrocinadora e também torcedora do Internacional. Conheça a Estrela Bet, acredite, vai lá, nova patrocinadora e também torcedora do Colorado mais querido do planeta. Valeu, Kenny Braga. E não esquece o nosso vinho, cara. Não fica prometendo aqui. Seco, fica prometendo aqui. Esse vinho seco, né? Não, mas eu tenho que conseguir mais para trazer para os colegas, porque senão vai dar quebradeira e um só ganhando não dá, né? PC Carvalho, Edu Andriotti, Roberto Pato Mouri, Lucas Garski, com eles fizemos o Dupla em Debate deste sábado. Na sequência chega o Tarde de Futebol com muito mais destaques da dupla Grenal aqui na Rádio Grenal.